Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, parte 38, capítulo 206. Após Senshi terminar de falar, Konan assentiu com a cabeça. É verdade que Senshi pode dominar o mundo ninja em batalha, mas ele não tem habilidade para gestão. Nagato, por outro lado, possui vasta experiência. Ele costumava gerenciar simultaneamente 7 departamentos diferentes em Amegakure. Acho que podemos ter Senshi como líder interino da aliança enquanto Nagato ocupa o cargo de líder oficial. Assim que a visão de Nagato estiver totalmente restaurada, ele poderá assumir a liderança total da aliança ninja. Antes que Nagato ou Senshi pudessem objetar, Kakuzu prontamente interveio. Concordo que Nagato deva ser o líder, com Senshi como líder interino ou um líder rotativo. De qualquer forma, precisamos de alguém com as habilidades de gestão de Nagato. Ultimamente, Kakuzu vinha atuando como líder interino de Amegakure, auxiliando Konan nos assuntos da vila. Ele descobriu que administrar uma única vila já era bastante exaustivo. Definitivamente não era um trabalho para a maioria das pessoas. E liderar uma aliança ninja inteira envolveria ainda mais trabalho. Só de pensar nisso, já era assustador. Senshi recusou imediatamente. Kakuzu, que absurdo é esse que você está falando? Eu, líder interino? Eu não sou bom em administração, lembra? Eu vou liderar a formação da aliança e Nagato será o líder. Você e Konan podem atuar como líderes interinos ou se revezarem na liderança, ajudando-o a administrar as operações diárias. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho com a Amegakure até agora, então certamente se sairão tão bem administrando a aliança. É assim que o mundo ninja pode realmente abraçar a paz e se desenvolver ainda mais. Konan ponderou sobre o assunto e então disse com um sorriso gentil, não tenho objeções. Kakuzu, no entanto, estava relutante. Quero continuar fazendo missões. Não tenho tempo para administrar uma aliança ninja. Senshi apenas sorriu. Kakuzu, quanto você consegue ganhar só fazendo missões se matando de trabalhar? Assim que a aliança for formada, podemos te pagar um salário de primeira linha, você com certeza vai ganhar mais do que ganha agora. Além disso, a aliança pode te contratar por meio de comissões formais, então você nem precisa mais procurar missões. Esse argumento fez Kakuzu refletir. Ele e seu pequeno assistente estavam percorrendo o mundo ninja sem parar, aceitando missões sem cessar. E isso era definitivamente exaustivo. Se trabalhar para a aliança pudesse render mais dinheiro do que missões solo, era difícil ver alguma desvantagem. Então Kakuzu assentiu. Se for assim que vai ser, não tenho objeções. Com Konan e Kakuzu a bordo, Nagato disse, posso concordar com isso, mas tenho um pedido. Senshi respondeu desplicentemente, claro, irmão Nagato. O que foi? Nagato endireitou-se. Assim que a aliança ninja estiver formada, teremos que fazer o que for preciso para trazer Yaiko de volta à vida. O corpo de Konan estremeceu com aquilo, profundamente comovida. Ela sabia o quanto Nagato valorizava Yaiko e sua amizade, mas não tinha noção da intensidade desse sentimento. Quase a fez chorar. Mas então Nagato acrescentou algo que quase a fez querer socá-lo. Após refletir bastante, acredito que Yaiko seja a melhor escolha para liderar a aliança. Seu sonho sempre foi que o mundo ninja alcançasse paz e prosperidade. Se o ressuscitarmos, ele se dedicará completamente à gestão da aliança, guiando o mundo ninja rumo a um crescimento cada vez maior. Senshi, sem reservas, o elogiou. Irmão Nagato, você é realmente um verdadeiro amigo do Yaiko, planejando toda a carreira dele pós-ressurreição. Mas sim, é possível. É só me contratar quando estiver pronto. O lembrete de Nagato deu a Senshi uma ideia bastante interessante. Ele poderia potencialmente trazer de volta outras figuras antigas do mundo ninja para continuarem contribuindo. Ele poderia deixar que Zetsu Branco fosse o sacrifício para o Edo Tensei, ressuscitando qualquer número de veteranos que tivessem falecido, para que pudessem continuar ajudando o mundo dos vivos. Então, uma vez que ele desbloqueasse o saque avançado e garantisse múltiplos Rinnegan, ele poderia passar para a fase 2, utilizando o Jutsu de renascimento Rinne para libertar essas pessoas ressuscitadas do Edo Tensei e trazê-las de volta à vida como humanos de carne e osso. Senshi achou que esse era um plano muito bom, chamando de Projeto Mundo Ninja Perfeito. Essencialmente, com as trapaças do seu sistema, ele poderia remediar todo tipo de arrependimento, promovendo o crescimento do mundo ninja. Além disso, ele poderia apresentá-lo a Kaguya Otsutsuki e Zetsu Negro. Kaguya era efetivamente uma traidora de seu próprio clã e inevitavelmente seria caçada por eles. Para sua própria segurança, ela poderia precisar armar o mundo ninja para revidar. Anteriormente, ela havia tentado criar um exército de Zetsu Branco, mas isso obviamente não seria muito útil para combater todo o poder do clã Otsutsuki. Mas um plano que transformasse todo o mundo ninja em uma verdadeira força de combate? Isso sim ajudaria Kaguya. Com o apoio dela, Zetsu Negro naturalmente daria tudo de si para que isso acontecesse. Ao imaginar tudo aquilo, Senshi não pôde deixar de bater palmas na coxa, aquilo era genial. E quem sabe, talvez eles pudessem usar o Edo Tensei na Hinohara também, para que ela pudesse ver o que o Obito andava fazendo desde a morte dela. À medida que o projeto Mundo Ninja Perfeito se desenrolava, pecadores como Obito podiam ser brevemente submetidos ao Edo Tensei, sendo forçados a expiar seus pecados trabalhando para reconstruir o mundo ninja. Konan, Kakuzu e até mesmo Nagato perceberam que Senshi estava se sentindo bastante convencido. Vendo o sorriso em seu rosto, que era indiscutivelmente mais difícil de conter do que o recuo de um AK, Konan perguntou. Senshi, no que você está pensando? Ele acenou para ela, dispensando-a com um gesto. Não é nada, Konan.
Vocês só precisam dar o pontapé inicial para a aliança. Eu vou falar com o resto do mundo e ver se eles estão dispostos a se juntar. Conan presumiu que Senshi estivesse apenas se divertindo com algo, e como ele não quis dar mais detalhes, ela não insistiu. Além disso, ela mesma se sentia bastante feliz. Senshi havia confirmado que Aiko poderia ser ressuscitado, por mais difícil que fosse. Tudo bem, disse ela. Nós cuidaremos de tudo aqui em Amegakure. Você terá que se encarregar de contatar as diversas aldeias escondidas. Senshi respondeu alegremente. Sem problema, apenas algumas palavrinhas aqui e ali. Ele não estava blefando. Tinha clones do estilo madeira espalhados por todo o mundo ninja, então nem precisava ir pessoalmente. Depois de ordenar que espalhassem a notícia sobre a formação de uma aliança ninja, o boato atingiu o mundo como uma série de bombas gigantescas. Em pouco tempo todo mundo Shinobi estava em polvorosa. Uma aliança ninja liderada por Senshi e Amegakure, cujo objetivo era manter a paz e promover o desenvolvimento geral, algo que a maioria dos civis e muitos ninjas apenas sonhavam. E como contava com o apoio de Senshi, o ninja mais forte da era atual, e de Amegakure, possivelmente a vila oculta mais poderosa de todas, havia uma chance real de sucesso. Se qualquer outra pessoa tivesse proposto isso, as 5 grandes nações provavelmente teriam apenas zombado. Mas Senshi e Amegakure? Isso exigia uma resposta séria. De fato, os altos comandos das 5 grandes nações se reuniram em seus respectivos escritórios para debater o que fazer. Terra do Relâmpago, Komogakure, gabinete do Raikage. Todos os principais oficiais de Komogakure se reuniram no escritório do Raikage. O quarto Raikage os observou atentamente. Darui, o que você acha? Darui franziu a testa. Este é um assunto sério. Se lidarmos com ele de forma inadequada, podemos nos encontrar em uma situação perigosa. O segundo Jinchuriki da Duas Caudas Yujito interrompeu. O que há para considerar? Não é bom que o mundo ninja alcance a paz e o desenvolvimento? A maioria dos civis e shinobi não deseja isso? Samui franziu a testa. Você não está errada, Lady Yujito, mas ainda precisamos descobrir como Komogakure pode se beneficiar ao máximo disso. Darui assentiu com a cabeça em concordância. Exatamente. A aliança provavelmente é imparável, visto que é liderada por Senshi e Amegakure. Mas precisamos pensar cuidadosamente em como Komogakure pode maximizar seus ganhos nesse processo. Após todos terem falado, o quarto Raikage disse. Então, basicamente todos aqui concordam em se juntar à aliança. Só precisamos descobrir a melhor maneira de usá-la a favor de Komogakure? Quando ele perguntou isso, Darui, Samui e os outros assentiram. Considerando que Senshi era o ninja mais poderoso e Amegakure indiscutivelmente a vila mais poderosa, não havia muita escolha. Para eles, a grande questão era como tirar o máximo proveito disso. Em princípio, Komogakure havia decidido participar, restavam apenas acertar os detalhes. País da Terra, Iwagakure, gabinete do Tsuchikage. Dentro de seu escritório, Onoki bateu com a palma da mão na mesa, visivelmente irritado. Ele vociferava, isso é demais. Eles foram longe demais. Embora não tenha mencionado nomes, todos os presentes sabiam a quem se referia. Onoki era notório por sua crueldade em prol do crescimento de Iwagakure, e guardava rancor tanto de Kirigakure quanto de outras vilas. Uma vez estabelecida a aliança formal, ele não poderia se vingar. Mesmo assim, Iwagakure não tinha como se opor a ela. Ao ver seu avô se exaltando, Kurotsushi só pôde tentar acalmá-lo. Vovô, não fique bravo. Formar uma aliança ninja não é necessariamente ruim. Além disso, o clone de estilo madeira do Lord Senshi não mencionou esse tal de projeto Mundo Ninja Perfeito, também? Nesse momento, os outros no escritório do Tsuchikage trocaram olhares estranhos. A explicação de Senshi sobre o projeto Mundo Ninja Perfeito tinha sido vaga, na melhor das hipóteses. Mas mesmo a pequena quantidade de informações que ele havia divulgado era de cair o queixo. Supostamente, com a combinação certa de jutsu e tecnologia, seria possível até mesmo trazer os mortos de volta da Terra Pura. A formação da aliança abriria caminho para esse novo e poderoso sistema global. Terra do Fogo, Konoha, gabinete do Hokage. Hiruzen Sarutobi estava sentado ali, fumando seu cachimbo com uma expressão ligeiramente distante. Outros talvez não conhecessem a extensão das habilidades de Senshi, mas ele conhecia. Se Senshi decidisse formar uma aliança, era praticamente um fato consumado. E se Senshi dissesse que implementaria um projeto de mundo ninja perfeito, ele provavelmente o faria também. Isso significa que não demoraria muito para Hiruzen reencontrar muitos rostos há muito desaparecidos, como Minato Namikaze, Kushina Uzumaki, ou até mesmo seus próprios mestres Hashirama e Tobirama. Pessoas como Sakuma Taki, o Presa Branca, que morreu prematuramente, também poderiam ser revividas sob o plano de Senshi, mas nem todos acreditavam no plano. Ressuscitar qualquer pessoa falecida já era extraordinário o suficiente, quanto mais trazer todos de volta. Mesmo sendo uma proposta de Senshi, reconhecido em todo o mundo ninja como extremamente poderoso, muitos duvidavam que ele realmente conseguisse realizá-la. É claro que Senshi queria esse ceticismo. Ele não queria que Madara e Obito pensassem, bem, se o mundo perfeito está a caminho, não há necessidade do plano Olho da Lua. Isso acabaria com as chances dele de ganhar dinheiro com eles. Por isso, ele só dava dicas vagas. Acredite ou não, isso dependia das massas. Até mesmo alguns dos conselheiros mais antigos de Konoha, Mitokado Omura e Koharu Tatani, não acreditavam em nenhum mundo ninja perfeito. Suspirando, Omura comentou, o plano de Senshi para um mundo perfeito é apenas uma ideia bonita, improvável de se concretizar, mas pelo menos dá alguma esperança às pessoas. O que realmente importa é a proposta dele para a Aliança Ninja, e Konoha certamente deveria aderir. Koharu concordou.
Eu também acho. Embora um mundo perfeito possa ser irrealista, ainda assim vale a pena fazermos parte da aliança. Eles mal tinham terminado quando Hiruzen assentiu com a cabeça. Então está decidido. Informaremos Senshi que Konoha se juntará ao grupo. Terra do Vento, Sunagakure, escritório do Kazekage. Rasa e a equipe sênior de Sunagakure estavam visivelmente animados. Pela primeira vez, uma boa oportunidade havia surgido sem lhes custar dinheiro. Ebisu estava com um sorriso de orelha a orelha. Com certeza devemos aderir à aliança. Com isso, Suna pode economizar dinheiro em muitas áreas. Lady Tio concordou. Assim que a força de paz da aliança estabelecer uma base aqui, poderá lidar com grande parte da nossa segurança. Rasa, também sorrindo, acrescentou. Isso liberará uma grande parte do nosso orçamento para investir em pesquisa de marionetes. Contanto que mantenhamos nossa vantagem técnica e preservemos o segredo da nossa tecnologia de marionetes, podemos ensinar ou vender alguns aspectos dela externamente. Se Orochimaru estivesse aqui, ele poderia ter acabado desenvolvendo uma verdadeira amizade com Rasa por pura exasperação. Afinal, quando visitou Sunagakure, mal conseguiu algo em troca. E agora eles estavam prestes a copiar sua lição de casa para ganhar dinheiro. Terra da Névoa, Kerigakure, gabinete do Mizukage. Ao contrário da atmosfera jubilosa em Sunagakure, o clima em Kerigakure era mais pesado. Eles estavam cientes da capacidade de Senshi e de quanta experiência já haviam tido com ele. Embora não acreditassem que ele pudesse realmente alcançar um mundo perfeito ressuscitando todos os mortos, a maioria de seus líderes, incluindo Genji e Meiterum, achava que ele poderia conseguir isso parcialmente. Talvez algumas pessoas pudessem ser ressuscitadas, mesmo que não todas. Isso deixou a vila com uma preocupação espinhosa. Kerigakure já foi conhecida como a Névoa Sangrenta, e a maioria dos falecidos daquela época estava longe de ser santa. Após um longo silêncio, a voz ancestral de Genji falou. Vamos nos juntar à aliança também. Kerigakure também pode participar do plano Mundo Perfeito. Com a ajuda de Lord Senshi e o efeito de Suazor da Força de Paz da Aliança, não há chance de voltarmos à Névoa Sangrenta. Ao terminar, Al franziu a testa. E se o quarto Mizukage, Lord Yagura, estiver entre os revividos? Como lidaremos com isso? Diante dessa pergunta, Meiterum e os outros exibiram expressões complexas. O mandato de Yagura foi um fracasso colossal. Se o terceiro Raikage retornasse, o Raikage atual e Killer Bee comemorariam. O mesmo vale para outras vilas e seus lendários mortos, como Mudiiva, o terceiro Kazekage de Suna, o quarto Okage Minato ou o segundo Okage Tobirama. Suas vilas os desejariam de volta. Mas o quarto Mizukage Yagura foi uma triste exceção. Ninguém em Kerigakure ansiava por seu retorno, não depois de seu governo opressor ter transformado a vila na Névoa Sangrenta. Finalmente Mei se decidiu. Muito bem, Kerigakure se juntará à aliança, mas precisamos conversar com Senshi sobre a facção Névoa Sangrenta. Em resumo, as 5 grandes nações concordaram em princípio em se juntar. Para as nações menores e vilas shinobi menos importantes, a adesão era ainda mais atraente. Elas foram as primeiras a se inscrever, na esperança de que a aliança as protegesse de serem oprimidas em futuros conflitos. Mercado Negro da Terra. A notícia sobre a aliança e a ideia de mundo perfeito de Senshi também chegou a Madara e Obito, que a receberam com desprezo. Madara zombou. Senshi pode até ser mais forte que aquele pirralho do Hashirama, mas é tão ingênuo quanto ele. Acha que uma coisa dessas vai trazer paz e desenvolvimento para o mundo ninja? Ridículo. Nem mesmo o clã Uchiha e os outros clãs fundadores de Konoha encontraram verdadeira harmonia após a formação da vila. Foi por isso que me afastei quando começaram a nos ostracizar. Se isso não pôde ser resolvido em uma única vila, como o mundo ninja inteiro conseguiria? Para Madara, somente o plano Olho da Lua poderia trazer paz verdadeira e duradoura. Obito assentiu. Claro, talvez Senshi consiga usar seu enorme poder para formar uma aliança, mas depois que ele morrer daqui a um século ou 2, tudo vai desmoronar. Quanto ao mundo perfeito de que ele fala, impossível. A única maneira de ressuscitar os mortos é através da técnica Rin Tensei com Rinnegan, e mesmo isso pode custar a vida do usuário. E se os falecidos voltarem, não há garantia de que não serão mortos novamente neste mundo. Assim como Madara, Obito acreditava que a verdadeira salvação residia apenas no Tsukuyomi infinito. Seu Tsukuyomi infinito em particular. Rejeitando as propostas de Senshi, eles retornaram à sua rotina de missões com o coração mais leve. Afinal, nem mesmo o invencível Senshi conseguia realizar tudo, enquanto eles podiam fazer algo que ele não conseguia, garantir a felicidade perpétua para o mundo shinobi, ou assim eles acreditavam. Mercado Negro da Terra do Fogo. Do outro lado do mundo, Jiraiya estava sentado em um pequeno restaurante com Naruto e Sasuke. Ele parecia estar com dor de cabeça. Em sua opinião, poderia valer a pena ressuscitar Navaki, mas Dan? Essa era outra história. Apesar de raramente retornar a Konoha ultimamente, Jiraiya se mantinha bem informado e sabia que Tsunade havia retornado à vila. Ele sempre gostou de Tsunade, mesmo que ela não sentisse o mesmo, o que significava que ele definitivamente não queria Dan vagando por aí ressuscitado. Devo ir falar com Senshi e às escondidas incumbi-lo de manter Dan morto? Jiraiya ponderou. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que deveria. Mas também se preocupava que talvez Senshi estivesse apenas blefando de novo sobre essa história de mundo perfeito. Se fosse impossível, Jiraiya estaria se expondo sem motivo. E se o plano fosse real, e todos os entes queridos dos outros fossem trazidos de volta, exceto Dan, Tsunade poderia eventualmente descobrir que alguém havia interferido. Alguém que não queria a ressurreição de Dan. Capítulo 207.
Enquanto os diversos países do mundo ninja discutiam com entusiasmo a formação da Aliança Shinobi, a Megakuri estava ocupada convertendo um de seus edifícios na sede da Aliança. Esse processo não foi muito complicado. Desde que a Megakuri se aliou a Kusagakuri, seu desenvolvimento disparou, com arranha-céu surgindo por toda parte. Embora alguns distúrbios tivessem ocorrido recentemente, a Megakuri já havia reparado grande parte dos danos. Desta vez, Konan escolheu um prédio próximo ao centro da vila para servir como sede da Aliança Shinobi. Assim que a reforma da sede da Aliança foi concluída, representantes de várias aldeias começaram a chegar, não apenas de aldeias escondidas, grandes e pequenas, mas também de todos os tipos de facções ninja. Como a Terra dos Rios, Kusagakuri e outras forças vizinhas eram as mais próximas de Megakuri, seus representantes foram os primeiros a chegar. A Megakuri, quartel-general da Aliança Shinobi, salão de conferência circular. Senshi, Konan, Nagato e Kakuzu já estavam lá. Depois de olhar ao redor do salão circular, Konan perguntou, desta vez teremos uma reunião longa para finalizar os diversos artigos e estatutos da aliança? É claro que ela dirigiu a pergunta a Senshi, já que a ideia de formar a aliança havia sido originalmente dele. Senshi pensou por um instante e depois balançou a cabeça negativamente. Konan, vamos fazer apenas 3 coisas desta vez. Primeiro, fazer com que todas as partes cheguem a um consenso sobre a importância da paz e da busca conjunta pelo desenvolvimento. Segundo, designar a Akatsuki como a força de manutenção da paz da aliança, com filiais em todas as regiões. Terceiro, estabelecer a Aliança Shinobi como uma organização justa e imparcial que mantenha a paz e nos prepare para a era vindoura de um mundo ninja perfeito. Ele já havia mencionado esses 3 pontos antes. Mas assim que mencionou o mundo ninja perfeito, Nagato expressou as dúvidas que lhe rondavam a mente. Pelo que sei, a única técnica que realmente pode trazer os mortos de volta é o Jutsu de renascimento do Rinnegan. Essa técnica consome uma enorme quantidade de força vital. Será mesmo possível ressuscitar todos que morreram desde a primeira grande guerra ninja? Se até Nagato estava cético, era lógico que outros no mundo ninja também estariam. Assim que Nagato perguntou, Konan e Kakuzu se viraram para olhar para Senshi. Senshi respondeu casualmente, não será fácil, com certeza, mas meu plano é fazer isso em 2 etapas. A primeira etapa envolve o uso do Edo Tensei para trazer os mortos de volta à vida em uma forma especial. Então, assim que tivermos Rinnegan suficientes e pessoas suficientes que possam usá-los, ressuscitaremos esses indivíduos de verdade. Foi isso que Senshi disse em voz alta, mas não era necessariamente seu verdadeiro plano. Assim que desbloqueasse a função de sorteio avançado, ele poderia descobrir outras maneiras de ressuscitar pessoas, não apenas o renascimento de Rinne. Mas no momento isso era algo que ele não podia provar ou explicar para Nagato e os outros, então ele apresentou o plano mestre em 2 etapas. Após ouvir isso, Konan comentou, como muitos ninjas falecidos podem retornar, a aliança precisará decidir quais pessoas reviver primeiro e também descobrir como preservar a ordem no mundo ninja. É isso mesmo? Senshi assentiu levemente. Exatamente. Por agora, vamos terminar os preparativos de última hora e depois esperar que os 5 Kages e os líderes das outras facções cheguem a Megakuri para a grande reunião. Nenhum dos outros apresentou objeções, então os 4 se ocuparam em fazer os preparativos finais para a conferência inaugural da aliança. Enquanto isso, em Konoha, Tsunade havia se adaptado sem problemas ao seu novo cargo como chefe do departamento médico de Konoha. Seu projeto de bestas de invocação compartilhadas e o projeto de Saki Terraço da Chuva Voadora estavam avançando a todo vapor. Em contraste com o elixir de chakra eterno de Orochimaru, que era caro e tinha oferta limitada, o novo Sake da Saúde do Terraço da Chuva Voadora também era caro, mas ainda acessível a um público relativamente amplo. Tsunade o precificou em 1 milhão de ryu por garrafa. A venda de 100 garrafas renderia 100 milhões de ryu em receita, enquanto o custo de produção era de apenas 50 milhões. Ao retornarem a Konoha de suas viagens de negócios pelo mundo ninja, Orochimaru e Kabuto perceberam que algo estava errado. Orochimaru franziu a testa. Já nos deparamos com vários ninjas que possuem bestas invocadas por lesmas, não é mesmo? Kabuto estava perplexo. Lorde Orochimaru, como isso é possível? Assinar um contrato de invocação com o sábio das lesmas da floresta Shikotsu deveria ser extremamente difícil. Orochimaru concordou. Sim, forjar um contrato com Lady Katsuyu não é fácil, mas suspeito que aqueles ninjas não assinaram um contrato de invocação de verdade. Devem estar carregando as lesmas por aí de alguma outra forma e usando-as para se curar quando se machucam. Sem dúvida, Tsunade está por trás disso. Nunca imaginei que além de bebida e jogos de azar, ela se interessaria por qualquer outra coisa. Ele ainda não tinha se dado conta da seriedade da situação, senão não estaria com ânimo para zombar de Tsunade. Pouco depois, eles chegaram à base da raiz em Konoha. Quando chegaram lá, o membro da elite da raiz que havia ficado para trás, Aburami Torune, imediatamente se aproximou para fazer seu relatório. Lorde Orochimaru, enquanto você e Kabuto estavam fora, algo aconteceu na vila que pode afetá-lo. Orochimaru perguntou, franzindo a testa. O que aconteceu? Todos os olhares, Kabuto, Aburami Tatsuma, etc., se voltaram para Aburami Torune. Escolhendo suas palavras com cuidado, Torune explicou. Lady Tsunade propôs o conceito de besta de invocação compartilhada. Agora qualquer um pode alugar uma lesma dela para a cura. Ela sela em pergaminhos portáteis, então, se um ninja se ferir em uma missão, ele pode invocar a cura da lesma. Quando Torune terminou, Orochimaru não pôde deixar de sentir uma pontada de surpresa. Agora ele entendia porque tinha visto lesmas por perto. Aparentemente, Tsunade havia persuadido Lady Katsuyu a cooperar com ela em um empreendimento lucrativo. Como Torune havia observado, se alguém recebesse a cura instantânea de uma lesma, poderia nunca chegar perto da morte
morte, o que por sua vez significaria que talvez não precisasse do recomeço da vida da Luz Negra. Ainda assim, Orochimaru concluiu que Tsunade sozinha não era tão visionária. Havia apenas uma pessoa em todo o mundo ninja que daria a Tsunade a ideia de economia compartilhada e forneceria o chakra necessário, Uzumaki Senshi. Tsunade deve ter se aliado a Senshi, o que lhe permitiu aumentar seu chakra total para que pudesse invocar tantas lesmas. Ele achou a colaboração entre Tsunade e Senshi um pouco preocupante. Mas se fosse limitada apenas à invocação compartilhada de lesmas, não afetaria muito seus negócios. No entanto, logo percebeu que estava sendo otimista demais, pois Torune prosseguiu com uma segunda notícia. Além do projeto de invocação conjunta, Lady Tsunade também lançou um produto chamado Sake da Saúde do Terraço da Chuva Voadora. Dizem que ele melhora a saúde e o bem-estar e está vendendo muito bem. Aqui está um folheto promocional. Por favor, dê uma olhada. Enquanto Torune entregava o panfleto a Orochimaru, Kabuto também o folheou rapidamente, ambos terminando com expressões estranhas. Do ponto de vista de Orochimaru, o projeto de lesmas compartilhadas de Tsunade representava apenas uma pequena ameaça à sua tecnologia com luz negra. Mas o novo Sake da Saúde poderia ser um ataque direto ao seu mercado. Seu elixir de chakra eterno funcionava revitalizando as células de um shinobi, especialmente as mais velhas, restaurando-as gradualmente a um estado mais jovem. Enquanto isso, a nova poção de Tsunade, graças à água de herói adicionada, sementes dos deuses supostamente do sábio dos 6 caminhos e outros ingredientes de alta qualidade, tinha propriedades que lembravam seu elixir. Indignado, Orochimaru cuspiu as palavras. Inacreditável. Saímos da vila para expandir os negócios, e Tsunade está agindo pelas nossas costas, roubando nosso mercado. Kabuto franziu a testa. Então, o que faremos agora, Lord Orochimaru? Até então, o grupo de Orochimaru desfrutava de um monopólio quase completo sobre o elixir eterno e a técnica de reinicialização da vida da Luz Negra. Mas os 2 novos empreendimentos de Tsunade começavam a minar essa vantagem comercial. Nesse instante, um dos clones de Senshi, do estilo madeira, apareceu. Orochimaru ficou irritado. Ele não podia ditar com quem Senshi colaborava, é claro, mas trabalhar com Tsunade definitivamente estava prejudicando seus lucros. Percebendo o desagrado de Orochimaru, Senshi falou com uma risadinha. Cara, mantenha a mente aberta, concentre-se nas oportunidades de crescimento. Retrucou Orochimaru com um sorriso sinistro no rosto. Senshi não se importou com a atitude dele e continuou. A propósito, você já ouviu falar da minha ideia de formar a Aliança Shinobi e promover um plano para um mundo ninja perfeito? Claro, eu ouvi falar, mas o que isso tem a ver comigo? Perguntou Orochimaru. Tanto ele quanto Kabuto estavam cientes do boato que se espalhava pela região, mas não viam como isso os envolvia diretamente. Bastante, na verdade, disse Senshi casualmente. Esse plano para o mundo ninja perfeito inclui reviver ninjas caídos do passado. Orochimaru franziu a testa. Isso não é apenas uma fantasia que você está criando para todos? Ele não era tolo. Como um homem profundamente versado em ciência e jutsus proibidos, Orochimaru conhecia muito bem a dificuldade de ressuscitar os mortos. Mas Senshi respondeu com toda a seriedade. Cara, o preconceito é realmente uma montanha intransponível em nossas mentes. Garanto que isso não é um conto de fadas. Conquistá-lo não será fácil, mas é definitivamente possível. Eles sabiam que Senshi era extremamente capaz, mas nunca esperaram que ele fosse tão sério, talvez até mais sério do que o normal. Orochimaru perguntou, então, como exatamente vocês planejam trazê-los de volta? E uma vez que eles voltem, como evitaremos desencadear a 4ª Grande Guerra Ninja? Não era que Orochimaru tivesse repentinamente desenvolvido uma paixão pela paz, mas a guerra consumiria recursos que poderiam ser investidos em sua pesquisa. Senshi passou o braço em volta do ombro de Orochimaru. Irmão Cobra, você é esperto, como esperado. O plano é duplo. Primeiro, usaremos Zetsu Branco como sacrifícios para o Edo Tensei, permitindo que os mortos voltem a caminhar em uma forma especial. Depois, se eles se comportarem bem e contribuírem para o mundo, serão ressuscitados permanentemente através do Jutsu de Renascimento Rinne. Quanto a impedir uma 4ª Grande Guerra Ninja, essa é a tarefa da Aliança Shinobi. Dessa vez, Orochimaru entendeu. Senshi queria reestruturar o mundo Shinobi em um sistema de poder sem precedentes, algo que claramente impulsionaria sua própria pesquisa científica. O mais empolgante era que Orochimaru via ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Os Zetsu brancos eram caros. Se ele conseguisse desenvolver a tecnologia para produzi-los em massa a baixo custo, teria uma valiosa vantagem comercial. Da mesma forma, ele poderia aprimorar a técnica Edo Tensei para que todos pudessem ser revividos com mais eficácia. Ambos os projetos prometiam retornos enormes. Ele não percebeu que ele e Kabuto eram perfeitamente adequados para isso. No cânone, Kabuto de fato usou o Edo Tensei para ressuscitar ninjas mortos para a 4ª Grande Guerra, embora por razões diferentes. Após ouvir a explicação de Senshi, Orochimaru se pronunciou decisivamente. Senshi, eu apoio totalmente a aliança e seu plano de mundo ninja perfeito. Vou pesquisar a produção em massa de Zetsu Branco e o aprimoramento do Edo Tensei para fornecer o suporte técnico necessário. Senshi o corrigiu gentilmente, não é meu plano, irmão serpente, é o plano da aliança. Não vamos cobrar uns dos outros. Continuaremos trabalhando juntos como antes, mas nosso verdadeiro mercado é o resto do mundo ninja. Enquanto o clone de Senshi no estilo madeira discutia os detalhes com Orochimaru, outros clones mantinham conversas semelhantes com Tsunade, Sasori e outros.
Por exemplo, Tsunade poderia descobrir como cultivar Zetsu branco em massa, e Sasori poderia promover a ideia de uma ascensão mecânica. Afinal, mesmo que os mortos fossem ressuscitados, eles ainda poderiam morrer novamente algum dia, a menos que tivessem imortalidade como Idan ou um corpo de marionete como Sasori. Enquanto os clones se movimentavam freneticamente, os 5 Kages e muitos outros líderes de facções chegaram a Megakuri. Uma reunião muito mais grandiosa do que qualquer cúpula dos 5 Kages estava prestes a começar em poucos dias. O tempo voou, num piscar de olhos, aqueles poucos dias se passaram. A Megakuri, quartel-general da Aliança Shinobi, salão de conferência circular. Senshi, Nagato e os outros já haviam tomado seus lugares. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, o terceiro Tsuchikage, Onoki e a quinta Mizukage, Meiterum, o quarto Kazekage, Rasa, e o quarto Raikage, também estavam sentados em seus lugares. Os líderes de inúmeras outras facções, grandes e pequenas, também chegaram. Assim que todos estavam presentes, Senshi se levantou e disse: como idealizador da Aliança e do Plano Mundo Ninja Perfeito, presidirei a primeira conferência da Aliança. Assim que ele terminou, Karin, Uzumaki Muzen e alguns outros se levantaram de um salto, aplaudindo ruidosamente. Seguindo o exemplo deles, muitos ninjas de Amegakuri também se levantaram para aplaudir. Ele não conseguiu evitar um pequeno pensamento irônico. Será que vou fazer um discurso de 30 minutos, sendo interrompido por aplausos 100 vezes? Mas brincadeiras à parte, ele prosseguiu com o assunto. Ele se dirigiu novamente à multidão. Meus clones do estilo Madeira já tiveram conversas preliminares com todos vocês sobre a formação da Aliança. Agora, se alguém tiver dúvidas sobre a Aliança ou o plano do mundo ninja perfeito, fique à vontade para perguntar. No instante em que ele fez uma pausa, Karin e Muzen se levantaram imediatamente e começaram a aplaudir novamente. Desta vez, mais pessoas se juntaram aos aplausos, afinal, a aliança traria benefícios reais para muitas aldeias e facções. Assim que os aplausos cessaram, o terceiro Tsuchikage Onoki foi o primeiro a falar. Se formarmos uma aliança Shinobi, cada vila ainda administrará seus próprios assuntos ou a aliança cuidará deles? Sem hesitar, Senshi respondeu: cada vila administrará seus próprios assuntos. O principal papel da aliança é manter a paz e promover o compartilhamento de recursos para que todo mundo ninja possa comercializar e cooperar. Quando a pergunta de Onoki foi respondida, o Jinchuriki de 4 caudas de Wagakuri, Hoshi, se levantou. Então, uma vez que a aliança esteja estabelecida, a Akatsuki servirá como força de manutenção da paz, estacionada em todos os lugares para manter a ordem. Se, por exemplo, Iwagakuri sofrer um incidente violento, a força policial interna da vila lidará com a situação ou a filial local da Akatsuki. Senshi respondeu novamente: normalmente a polícia da aldeia resolve isso. Só se eles não conseguirem lidar com a situação é que a aldeia pedirá ajuda à aliança. Nesse caso, a aliança convocará uma reunião de emergência e designará a filial da Akatsuki naquela aldeia para uma missão de manutenção da paz. Assim que ele terminou, Karin e Muzen se levantaram novamente aplaudindo, desta vez com mais pessoas se juntando a eles. De fato, muitos países e facções menores acolheram bem a ideia, enquanto as facções maiores e mais poderosas demonstraram notável desaprovação. Ainda assim, nenhuma das 5 grandes aldeias se opôs abertamente a ela. Eles tinham seus motivos. Senshi e Amegakuri eram fortes demais para serem desafiados abertamente. 2. A aliança representou uma tendência imparável rumo ao progresso. 3. Não se opor não significava necessariamente que seguiriam as regras o tempo todo. Se a situação ficasse crítica, eles ainda poderiam dizimar uma vila menor antes que a aliança pudesse reagir, deixando a aliança apenas para puni-los posteriormente. Mas havia pouca chance de serem destruídos completamente em retaliação. Líderes experientes como Hiruzen e Onoki entendiam quanta margem de manobra ainda tinham. Em seguida, a quinta Mizukage, Meiterum, se levantou. Se a Akatsuki é a força de paz da aliança, como essas ordens serão emitidas? E como shinobi de diferentes facções podem se juntar à Akatsuki? Todos os olhares se voltaram para Senshi. Ele respondeu: missões de paz exigem uma votação entre os representantes que cada vila envia à aliança. Quanto a como ingressar na Akatsuki, podemos discutir os detalhes mais tarde. Em princípio, ninjas de elite de qualquer facção podem se juntar. Satisfeita, Mei assentiu e sentou-se novamente. Enquanto isso, os altos escalões de cada facção cochichavam entre si. Sob o comando do primeiro Hokage, Hashirama, e dos outros primeiros Kage, o mundo ninja havia transitado da era dos reinos combatentes para a era das vilas ocultas. Agora, com o incentivo de Senshi, eles estavam evoluindo da era da vila oculta para a era da aliança Shinobi. Embora fosse uma grande mudança na estrutura do mundo, a multidão pareceu muito mais receptiva do que se poderia esperar. Havia vantagens claras para todos os envolvidos. Atrás de Onoki, o Jinchuriki das 5 caudas disse em voz baixa: assim que a aliança estiver estabelecida e a Akatsuki tiver uma filial em Iwagakuri, provavelmente poderemos usar parte do nosso orçamento militar para o desenvolvimento econômico. Onoki o interrompeu imediatamente, batendo com força na mesa. Idiota! Nem sabemos se a aliança vai durar. Quem pode prever as mudanças inesperadas que podem surgir no futuro? Iwagakuri não pode cortar seus gastos militares. De qualquer forma, precisamos nos manter fortes caso um conflito repentino comece. Kitsushi acrescentou: exatamente. No entanto, com a aliança, podemos fortalecer nossos laços e negociar com outras partes para impulsionar nossa economia. Conversas semelhantes surgiram por toda a Câmara. Quase todos concluíram que, no geral, os benefícios da aliança superavam as desvantagens. Enquanto os delegados conversavam em voz baixa entre si, Senshi continuava a responder às perguntas para que pudessem compreender melhor esse conceito de Nações Unidas Shinobi. Após responder a pergunta de mais um ninja, o quarto Raikage se levantou. Lorde Senshi, aprendemos bastante sobre a aliança, mas todos nós estamos nos perguntando:
Seu plano para um mundo ninja perfeito é realmente viável? Como o senhor pretende colocá-lo em prática? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 208. A pergunta do Raikage chamou a atenção de todos. A maioria das pessoas já entendia os benefícios de formar uma aliança ninja, mas a missão final da aliança, o chamado Plano Mundial Ninja Perfeito de Senshi, ainda era um grande mistério. O aspecto mais inacreditável era que supostamente permitia trazer os falecidos de volta à vida. Naturalmente, todas as facções esperavam ressuscitar alguns de seus shinobi caídos, já que muitos camaradas falecidos ainda possuíam valor estratégico. Para Konoha, por exemplo, reviver o quarto Hokage, Minato Namikaze, faria com que sua força geral aumentasse drasticamente. Quando Senshi convocou todos para Megakuri, ele já havia se preparado para essas perguntas. Então, depois que o quarto Raikage falou, ele respondeu honestamente: o plano do mundo ninja perfeito realmente pode ser feito, mas não será fácil. Primeiro, a aliança deve permanecer firmemente unida para que, uma vez que ressuscitemos os mortos, não desencadeemos outra guerra em larga escala. Segundo, a ressurreição dos mortos vem com condições. Uma facção deve fazer contribuições suficientes para a aliança ninja antes que seus falecidos possam ser trazidos de volta. Assim que Senshi terminou, Karen e Muzen saltaram de seus assentos e começaram a aplaudir novamente, se divertindo muito. A maioria dos outros ninjas apenas sorriu ironicamente. Muitos, no entanto, aprovaram de todo o coração a proposta de Senshi para uma aliança e um plano para um mundo ninja perfeito, entre eles Tsunade, a princesa de Konoha, que esperava sinceramente que seu irmão mais novo pudesse viver novamente. Da mesma forma, no fundo do salão estavam Naruto e Sasuke. Naruto desejava que seus pais voltassem à vida. Sasuke esperava pela restauração de seus pais e de seu clã. Olhando para Sasuke, Naruto disse: Sasuke, de agora em diante devemos fazer o máximo que pudermos na aliança sob o nome de Shinobi de Konoha. Dessa forma, será mais fácil ressuscitar nosso povo. De forma atípica, Sasuke assentiu em concordância sem qualquer sarcasmo. Ao lado deles estava Jiraiya, oficialmente parte da liderança de Konoha, embora não tivesse um assento nesta conferência. No momento, ele ostentava uma expressão amarga. A ideia de que Dan pudesse ser ressuscitado e perseguir Tsunade doía ainda mais do que a própria derrota em sua tentativa de conquistá-la. Por outro lado, Jiraiya percebeu que Konoha havia produzido inúmeros talentos ao longo de sua história, então quem sabia quanto tempo levaria para Dan vencer a competição de ressurreição. Se Jiraiya conseguisse cortejar Tsunade antes do retorno de Dan, então ressuscitá-lo depois não faria diferença. Não era como se Tsunade fosse dizer: vamos apenas viver juntos, nós três, porque isso é o mais importante, certo? Da mesma forma, Orochimaru, outro líder de Konoha que não estava sentado, estava de pé no fundo, junto com Kabuto. Ao ouvir as regras do sistema de ressurreição da aliança, Orochimaru pensou em seus pais, cujas mortes o levaram a uma obsessão pela imortalidade. Se o plano de Senshi pudesse realmente trazê-los de volta, seria uma reviravolta bem-vinda. Kabuto estava ainda mais emocionado. Ele ansiava pelo dia em que a diretora do orfanato, sua amada figura materna, Nono Yakushi, pudesse ser revivida. Então, em silêncio, resolveu agir como um ninja de Konoha, contribuindo o suficiente para a aliança para que Lady Nono pudesse voltar à vida. Em outro lugar, numa câmara subterrânea, um dos clones de Senshi do estilo madeira estava se encontrando com Zetsu Negro. Zetsu Negro parecia de ótimo humor, como se tivesse acabado de desenterrar o túmulo ancestral de alguém. Seja lá o que ele estivesse fazendo, tinha corrido bem. Ao avistar Senshi, ele deu uma risadinha e disse: Senshi, como está indo a missão? Senshi respondeu casualmente: está tudo nos trilhos. Além da 8 caudas, todas as outras biju já foram seladas na estátua Gedo. Não vai demorar muito para que Madara e Obito também consigam a 8 caudas, e então a 10 caudas poderá ser ressuscitada, pelo menos parcialmente. Zetsu Negro estava encantado. Como esperado do melhor mercenário do mercado negro, eficiência fora de série. Uma verdadeira lenda do mercado negro. O clone de Senshi apenas acenou com a mão. Isso é tudo elogio vazio, disse ele com desdém. Então perguntou: Ei, irmão Zetsu, quer ganhar um dinheiro extra? Ele pensou: isso é mesmo uma pergunta? Claro que sim. Então assentiu: você me conhece, Senshi. Meu objetivo é juntar dinheiro. Isso foi bastante claro. Senshi sorriu: irmão Zetsu, você sabe qual é o maior medo da sua mãe? Zetsu Negro franziu a testa sem entender muito bem. Felizmente, Senshi não o fez adivinhar. Geralmente os Otsutsuki viajam em pares, plantando árvores divinas em mundos diferentes para colher frutos de chakra. Mas plantar uma árvore divina exige que um deles se torne o hospedeiro sacrificial da árvore. Kaguya e Ishiki Otsutsuki vieram aqui para plantar uma. Ela se voltou contra ele, eliminando seu superior direto. A partir desse momento, ela se tornou uma traidora do clã, destinada a ser caçada por uma força poderosa. Ela criou seu exército de Zetsu branco para se defender, mas isso está longe de ser suficiente, não há como conter o poder do restante dos Otsutsuki. Enquanto falava, o rosto de Zetsu Negro escureceu. Tudo que Senshi dissera estava correto. O exército de Zetsu branco era pouco mais útil do que ele, e nem de longe forte o suficiente para deter os verdadeiros perseguidores Otsutsuki. Zetsu Negro perguntou: então, qual é o seu ponto? Ainda sorrindo, Senshi respondeu: você sabe que estou formando uma aliança ninja, promovendo esse tal de mundo ninja perfeito, né? Zetsu Negro assentiu. Ele ouvirá rumores, embora não tivesse dado muita atenção, já que não via uma ligação imediata com o lucro. Senshi continuou: bem, se o plano do mundo ninja perfeito for bem sucedido, o nível de poder do mundo ninja se tornará maior do que você pode imaginar, muito além do que o exército de Zetsu branco poderia alcançar. Se os Otsutsuki aparecerem, eles não são apenas inimigos de sua mãe, mas também inimigos da aliança. Quando essa era chegar, o mundo inteiro se unirá a ela contra os invasores.
Ele ficou sem palavras, atônito. Após um instante, caiu de joelhos com um baque surdo, exclamando: todos esses anos eu vaguei sozinho, sem nunca encontrar um verdadeiro mestre. Por favor, permita-me jurar lealdade a... Senshi o interrompeu rapidamente, levantando. Vamos lá, irmão Zetsu. Vamos deixar o drama de lado. Estou aqui apenas para te indicar o caminho certo. Então ele explicou: alcançar um mundo ninja perfeito não acontece da noite para o dia, então faremos isso por etapas. Na primeira etapa, usaremos o Edo Tensei para trazer os mortos de volta à vida de uma maneira especial, mas isso requer amostras de seu DNA. A expressão de Zetsu negro iluminou-se. Por que você não disse isso antes? Coletar o DNA de pessoas mortas. Essa é meio que a minha especialidade. Eu sei exatamente de quem são os ossos enterrados em cada lugar. Senshi assentiu com a cabeça. Claro, você é um especialista. Vou lhe dar um lote de pergaminhos de selamento em breve para que você possa começar a trabalhar. Parece ótimo, respondeu Zetsu negro, estendendo a mão em seguida. Senshi franziu a testa. Irmão Zetsu, o que foi isso? Com a maior seriedade, Zetsu negro respondeu. Não posso fazer isso de graça, posso? Senshi suspirou dramaticamente. Ah, você não está me fazendo um favor, está ajudando sua mãe e a si mesmo. Pense bem, se o clã a capturar, você teria que me contratar para lutar contra eles em seu próprio território, o que custaria muito mais do que meros 30 bilhões. Entende o que quero dizer? Zetsu negro inclinou a cabeça. Então eu devo te agradecer? Senshi assentiu com a cabeça. A decisão é sua, mas grandes favores são óbvios. Apenas faça o trabalho bem feito. Entretanto, no mercado negro da terra, Madara e Obito chegaram a uma clareira na floresta visivelmente animados. Madara estava radiante porque finalmente haviam conseguido dinheiro suficiente para comprar a 8 caudas. Uma vez selada, poderiam reviver completamente a 10 caudas e dar início ao plano Olho da Lua. Obito estava igualmente ansioso, finalmente poderia colocar em prática seu grande plano. Eles acenaram para um clone de Zetsu branco sair de uma árvore próxima. Metade do seu corpo emergiu do tronco. Madara perguntou casualmente: como estão indo a aliança ninja de Senshi e o plano para um mundo ninja perfeito? Zetsu branco respondeu honestamente: todos os 5 Kage e muitas outras facções já concordaram em formar a aliança. Madara bufou. A mesma história de quando a Shirama encerrou o período dos reinos combatentes e inaugurou o período das vilas ocultas, inútil no fim das contas. Já tivemos várias grandes guerras ninja. Nunca houve verdadeira justiça, apenas preconceito, derramamento de sangue e morte. Então ele acrescentou: que tal o plano perfeito para um mundo ninja? Após refletir por um instante, Zetsu branco relatou que sabia. Senshi afirma estar ressuscitando ninjas aos poucos. Cada vila que contribuir o suficiente para a aliança poderá reviver um shinobi falecido. Ele também pretende tornar a aliança uma instituição poderosa que mantenha um mundo estável, de modo que após a ressurreição, nenhuma nova guerra ecloda. Madara soltou um suspiro. Senshi é um talento notável. Mas a aliança e esse tal plano para um mundo perfeito têm falhas fatais, são extremamente complexos e não conseguem impedir completamente os conflitos. Mesmo que exista uma organização poderosa, pessoas que desejam a violência ainda tentarão usá-la. A aliança só pode reagir depois que o fato já aconteceu. Somente o meu plano Olho da Lua pode impedir isso pela raiz. Em um mundo de sonhos eterno, acreditava Madara, não haveria morte nem dor, nem assassinatos, apenas paz infinita. Ele olhou para Obito e disse: de volta ao cemitério da montanha. Vamos entrar em contato com Senshi e dar início ao plano Olho da Lua. Obito assentiu, finalmente vendo sua ambição de anos prestes a se realizar. Ele usou Kamui para teletransportá-los, incluindo o Zetsu branco, de volta ao cemitério da montanha. Uma vez lá, eles enviaram outro Zetsu branco para contatar Senshi e comprar a 8 caudas. Eles não tiveram que esperar muito. Um vórtice vermelho escuro apareceu, girando como um buraco negro, e dele emergiu ninguém menos que o próprio Senshi. Ele olhou para eles alegremente e perguntou: irmão Madara, irmão Tobi, vocês conseguiram o dinheiro? Madara assentiu. Nós temos. Eu lhe pagarei 800 milhões de ryu para entregar a 8 caudas. A comissão aceita. Cliente: Uchiha Madara. O objetivo: fornecer a 8 caudas. Pagamento: 800 milhões de ryu. A classificação: S. Recompensa: 800 mil pontos de emprego. O alerta do sistema soou na mente de Senshi, e ele não perdeu tempo. Ativando sua técnica espaço-temporal Karma, ele recuperou Juki, a 8 caudas, da dimensão Kamui de Karin e a lançou diante de Madara. Obito entregou a Senshi um pergaminho marcado com runas de selamento. Todo o dinheiro está lá dentro. Suas palavras tinham um duplo sentido. Não apenas os 800 milhões estavam lá dentro, mas também o pagamento final de seus acordos particulares com Senshi. O corpo real de Senshi então desapareceu com o pagamento. Certo de que ele havia partido, Madara e Obito carregaram a estátua Gedo para fora e começaram a selar a 8 caudas dentro dela. Eles já haviam passado por esse processo com as outras 8 bestas com cauda, então haviam se tornado bastante habilidosos. Em pouco tempo a 8 caudas foi selada e a estátua voltou à vida, revivendo lentamente a 10 caudas incompleta. Seu corpo enorme se agitou. Com um rugido estrondoso, a besta ergueu-se em toda a sua altura na floresta, dispersando toda a vida selvagem ao redor. Madara abriu os braços, exibindo um sorriso satisfeito. A partir deste momento, o mundo inteiro conhecerá a paz e a felicidade eternas sob minha orientação. Obito assentiu levemente com a cabeça e disse: o mundo está prestes a testemunhar a paz e a felicidade eternas.
mas há um pequeno porém. Madara o encarou com raiva, desagradado com o comentário enigmático. Agora que estavam praticamente prontos para executar o plano Olho da Lua, Madara sentia que Obito era descartável e não gostou nada daquela atitude. O que você quer dizer? Perguntou ele friamente. Imperturbável, Obito disse. Quero dizer, não será você quem guiará o mundo rumo à paz, mas eu. Madara zombou. Ugi, Obito, tem certeza de que quer dançar comigo? Ele estava prestes a atacar Obito, mas antes que pudesse, alguém lhe deu um golpe forte na nuca. Foi Senshi, surgindo aparentemente do nada. Com um golpe rápido, ele deixou Madara inconsciente. Então, com eficiência comprovada, Senshi arrancou o Rinnegan de Madara. Entregando os olhos a Obito, disse calmamente, missão cumprida. Obito, eufórico, disse, como esperado de Senshi, sempre 100% de sucesso. Rapidamente, ele substituiu seus próprios olhos pelo Rinnegan de Madara. Por tanto tempo ele esperara por este momento, em breve, ele e Rin poderiam estar juntos em um paraíso ilusório. Sem mais delongas, ele partiu imediatamente em direção a 10 Caudas, totalmente preparado para se tornar seu Jinchuriki. Um sorriso zombeteiro surgiu em seus lábios enquanto ele se virava. Uma vez que dominasse o poder da 10 Caudas, nem mesmo Senshi seria capaz de derrotá-lo. Depois de lançar o Tsukuyomi infinito, Senshi, por mais forte que fosse, ficaria preso no mundo dos sonhos junto com todos os outros. O que Obito não percebeu foi que todas as suas microexpressões estavam expostas sob o mantra de Senshi. Observando Obito se aproximar da 10 Caudas, Senshi refletiu. Que piadista, ele acha que brincar com olhares sofisticados pode se comparar ao poder das tatuagens do clã Otsutsuki. Alheio aos verdadeiros pensamentos de Senshi, Obito acendeu a 10 Caudas e começou a absorver seu poder. Enquanto isso, Zetsu Negro emergiu do chão ao lado de Senshi, entusiasmado com a rapidez com que as coisas estavam acontecendo. Incrível, Senshi! Você já levou o plano tão longe. Senshi deu um tapinha no ombro de Zetsu Negro. Irmão Zetsu, nosso verdadeiro desafio será proteger sua mãe da perseguição do clã Otsutsuki. Essa será uma missão ainda mais difícil. Então, como está o seu financiamento? Zetsu Negro estufou o peito. Não se preocupe comigo. Tenho um baú de guerra enorme e também reuni toneladas de material genético, como você pediu, então podemos cooperar com a Aliança Ninja e arrecadar ainda mais dinheiro. Sem problemas. Satisfeito, Senshi disse. É isso que eu gosto de ouvir. Você é confiável em reunir os recursos. Enquanto eles trocavam provocações, Obito completou a absorção e se tornou o Jinchuriki das 10 Caudas, momento em que pareceu que uma música de fundo épica começou a tocar. O agora Obito dos 6 caminhos pairava no ar, com a pele em um tom cinza esbranquiçado e um chifre típico dos Otsutsuki brotando de sua testa. Suas vestes se transformaram e diversas esferas da busca da verdade de um preto intenso, juntamente com um cetro, apareceram ao seu redor. O olhar agora indiferente de Obito se fixou em Senshi. Ao ver aquele olhar, Senshi apenas riu, supondo que Obito quisesse testá-lo. Contudo, Senshi respondeu à altura, soltou o Zetsu Negro e com uma estrondosa música de fundo, também manifestou uma forma dos 6 caminhos. Bum! Uma enorme onda de chakra explodiu ao seu redor. Num instante, ele estava flutuando como Obito, com a pele branca como osso, um chifre na testa, um anel de tomoe preto em volta do pescoço e esferas da busca da verdade com um bastão na mão. Ambos ficaram completamente espantados. Como Senshi possui poderes semelhantes aos dos Otsutsuki sem absorver a 10 Caudas? Embora Obito tecnicamente possuísse parte do poder de Kage agora, tudo provinha de sua herança Otsutsuki. Ele ficou perplexo ao ver alguém com habilidades iguais ou até maiores surgindo aparentemente do nada. Ao perceber que Senshi havia alcançado um nível superior, Obito decidiu pular o teste e simplesmente prosseguir com a invocação da Árvore Divina. Mesmo que Senshi fosse imune ao iminente Tsukuyomi infinito, Obito imaginou que todos os outros ficariam presos, deixando Senshi para viver sozinho. Assim, Obito não perdeu tempo. Flutuando no ar, ele ergueu os braços. Vem, Árvore Divina. Estrondo. A terra se partiu e a 10 Caudas se reconfigurou de dentro da estátua Gedo, irrompendo na Árvore Divina em constante crescimento. Obito voou até o topo, com a intenção de lançar o Tsukuyomi infinito na lua. Mas por algum motivo desconhecido, um Rin Sharingan nunca se formou em sua testa, impedindo de projetar a ilusão pelo mundo. Isso deixou Obito perplexo. Zetsu Negro, que estava prestes a atacar, rapidamente se virou para Senshi, frustrado. Senshi, esse garoto não consegue. Ele não consegue abrir o Rin Sharingan nem usar a técnica Deus, natividade de um mundo de árvores. Vamos chamar o Madara. Senshi assentiu calmamente. Certo, não tem jeito. Acho que Madara vai acordar. Com isso, seu corpo desapareceu de vista num piscar de olhos. Alarmado, Obito tentou reagir, mas em seu estado Rinnegan, sem o Kamui duplo, ele era impotente contra a velocidade de Senshi. Pá! Senshi nocauteou Obito com um único golpe. O último pensamento furioso de Obito antes de desmaiar foi, droga. Mesmo antes de eu ter o modo sábio dos 6 caminhos, Senshi conseguia me derrotar facilmente. E agora que eu o tenho, ele ainda consegue me derrotar facilmente. Será que eu me transformei no modo sábio dos 6 caminhos à toa? Mas ele não teve tempo para refletir mais, estava inconsciente. Senshi então usou o ninjutsu médico para arrancar o Rinnegan de Obito e o implantou de volta nos olhos de Madara. Ele casualmente atingiu o inconsciente Madara com um raio, o suficiente para despertá-lo. Madara recobrou a consciência e viu diante dele uma figura semelhante a um Otsutsuki com chifres e tatuagens bizarras Senshi. Assustado, Madara ficou perplexo, mas avistou Zetsu Negro por perto. Olhando rapidamente para os lados, perguntou: o que está acontecendo aqui? Zetsu Negro hesitou e então disse: Obito contratou secretamente Senshi para roubar seu Rinnegan para que ele pudesse usar o Tsukuyomi. Mas esses olhos eram seus, então ele não conseguiu formar o Rin Sharingan.
ele apenas invocou uma árvore divina sem ilusões. Então Senshi o derrotou, recuperou seus olhos e os devolveu. Isso é tudo que eu sei. Ele parou sem querer inventar mais histórias que não podia sustentar. Madara encarou Senshi. Não conseguia entender por que Senshi tinha um poder tão monstruoso, nem por que Senshi havia reimplantado os olhos. Quando seus olhares se encontraram, Senshi falou num tom sério, mas blefando. Irmão Madara, você me conhece. Tenho estado ocupado com todo esse projeto da Aliança Ninja, buscando a paz para o mundo Shinobi. Mas não sou contra outros métodos. Se o seu realmente puder trazer paz e felicidade eternas, quero ver. Então vá em frente e mostre-me o que você tem. Madara não confiava completamente em Senshi, mas sabia por relatos que o homem de fato defendia uma reorganização pacífica do mundo. Talvez seus objetivos se sobrepusessem, apenas de maneiras diferentes. Então Madara sentiu. Deixe-me mostrar-lhe como o mundo pode alcançar a verdadeira paz e felicidade eternas. Ele então absorveu o chakra da 10 caudas de óbito, tornando-se o próprio Jinchuriki da 10 caudas. Após um instante, a pele de Madara empalideceu, ele vestiu as vestes brancas dos Otsutsuki, uma protuberância em forma de chifre surgiu em sua testa, um conjunto de esferas da busca da verdade negras e um bastão em sua mão. Ele se elevou no ar. Madara olhou para Senshi e perguntou, por que você tem marcas tão estranhas, mesmo nesta forma dos 6 caminhos? Senshi deu de ombros. Irmão Madara, este é o meu selo Karma, coisa bem avançada. Você não precisa disso para fazer o Tsukuyomi infinito. Madara fez uma careta interna. Ele dedicara a maior parte da sua vida a alcançar o modo sábio dos 6 caminhos, apenas para descobrir que ainda estava um nível abaixo de Senshi. Nada supera a realidade para mostrar onde você está. Pelo menos, como Senshi disse, o nível elevado dos 6 caminhos não era estritamente necessário para conjurar o Tsukuyomi infinito. Caso contrário, Madara poderia ter que realizar missões e pagar ainda mais dinheiro a Senshi para obtê-lo. Com a mente tranquila, Madara flutuou até o topo da árvore divina, fundindo seu poder com ela. Assim que a fusão se completou, a árvore começou a absorver chakra de todos os cantos do mundo ninja, estendendo-se em direção ao céu para se aproximar da lua. Capítulo 209. Durante esse processo, um terceiro olho vertical apareceu na testa de Madara. Quando se abriu, revelou um Rin Sharingan, o Rinnegan com Tomoe Sharingan. Assim que aquele novo olho despertou, Madara soltou uma gargalhada clássica do clã Uchiha. Ha 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 ha. Rindo loucamente para o céu, ele ativou simultaneamente o Tsukuyomi infinito e a técnica Deus, natividade de um mundo de árvores. Tsukuyomi infinito. Deus, natividade de um mundo de árvores. Bum! Do Rin Sharingan na testa de Madara, um feixe de luz disparou, projetando-se na lua. Instantaneamente a superfície lunar tornou-se de um vermelho profundo, com 9 Tomoe negros emergindo. Por todo o mundo Shinobi, o Genjutsu do Tsukuyomi infinito se espalhou. Naquele momento, apenas alguns poucos permaneceram totalmente conscientes. Em Amegakuri, Karin ativou um Susanoo de corpo inteiro para proteger Naruto, Sasuke e Tsunade, entre outros. Normalmente, apenas corpos Z do Tensei ou aqueles protegidos dentro de um Susanoo perfeito podem evitar sucumbir à ilusão do Tsukuyomi infinito. Em outro local, onde Itachi e Yoshigaki Kizami estavam, Itachi também lançou seu próprio Susanoo de corpo inteiro, protegendo a si mesmo e a Kizami. Além deles, Orochimaru e Kabuto também não foram afetados pelo Genjutsu. Orochimaru havia desenvolvido a fruta Yamata no Orochi a um nível inacreditável, tornando tudo menos comum, e Kabuto, sendo o hospedeiro de Sukuna, estava igualmente protegido de cair sob a ilusão. Ao perceberem como Susanoo de corpo inteiro podia proteger as pessoas, Naruto e Sasuke não perderam tempo. Começaram a usar sua dança da fusão juntos. Em condições normais, Sasuke não conseguia usar um Susanoo de corpo inteiro, mas em sua forma, Naruzuki, ele podia abrir o Rinnegan e usar um Susanoo perfeito. Originalmente, Obito havia presumido que uma vez ativado o Tsukuyomi infinito, Senshi basicamente ficaria jogando no modo solo no mundo ninja. Ele jamais imaginou que o mundo ninja atual estivesse repleto de especialistas. Além de Senshi e Zetsu Negro, vários outros possuíam imunidade ao Tsukuyomi infinito. Sasori, que já havia tecnicamente evoluído com um núcleo de regeneração Aztec, permaneceu ileso. Kakuzu também, graças à sua técnica secreta Medo da Terra e ao extenso desenvolvimento de sua Akuma no Mi do tipo corda-corda, também era imune. Após se fundirem através da dança da fusão, Naruto e Sasuke, agora Naruzuki, rapidamente abriram o Rinnegan e criaram seu próprio Susanoo perfeito, protegendo muitas pessoas. Enquanto isso, inúmeras raízes da árvore divina surgiram por toda parte. Qualquer ninja pego pela ilusão do Tsukuyomi infinito era envolvido por essas raízes e aprisionado. Em segurança dentro dos escudos Susanoo conjurados por Karin e Naruzuki, os 5 Kage permaneciam ali com expressões sombrias. Hiruzen Sarutobi parecia extremamente sério. O que está acontecendo aqui? Onoki e os outros Kage balançaram a cabeça negativamente. Nem eles tinham certeza. Meiterun se virou para Karin. Karin-chan, você sabe o que está acontecendo? Karin balançou a cabeça freneticamente, mas logo em seguida olhou para um dos clones de madeira de Senshi. Senshi, o que é tudo isso? Após a pergunta dela, todos os outros dentro das 2 barreiras de Susanoo se voltaram para o clone de Senshi. Ele pigarreou. Relaxe. Isto é apenas um simulado, não um desastre real. Eles olharam fixamente, totalmente confusos. Mei hesitou, depois falou novamente. Senshi, um genjutsu poderoso parece ter se espalhado por uma área enorme, colocando vários ninjas para dormir? Senshi assentiu. Isso mesmo, irmã Mei. Este genjutsu se chama Tsukuyomi infinito. Canalizando o poder da lua, ele pode cobrir todo mundo ninja. Qualquer um que for pego nele tem seu chakra drenado pela árvore divina e acaba perdido na ilusão. Lá dentro, eles vivenciam um cenário de sonho realizado, tão real que é quase indistinguível da realidade.
Ele fez uma pausa, acrescentando maliciosamente: se quiser, irmã Mei, você pode sair da proteção do Susanoo e experimentar. Esse cara está falando sério? Quem se arriscaria a entrar numa ilusão? Mesmo assim, ao ouvir falar sobre como era possível desfrutar de uma experiência de sonho realizado, Mei ficou visivelmente tentada. Ela tossiu levemente. Senshi, você tem certeza absoluta de que é seguro? Ele assentiu. Sim, não se preocupe. É apenas um exercício. Depois de algum tempo, a ilusão do Tsukuyomi infinito terminará. Ao ouvir isso, e com inúmeros olhares voltados para ela, Mei deixou a área protegida de Susanoo. Espere, Mizukage. As pessoas gritaram alarmadas, sem conseguir acreditar que Mei estivesse depositando tanta confiança em Senshi, e ignorando seus conselhos. Mas Mei estava determinada a testar a ilusão. Jiraiya, observando-a entrar no mundo do Tsukuyomi infinito, coçou a cabeça. Vou estudar esse genjutsu também. Senshi revirou os olhos. Não se deu ao trabalho de repreendê-lo. Estudar isso? É claro que não. Quando Jiraiya estava prestes a sair da cobertura do Susanoo, Tsunade o segurou pelo ombro. Não, você não pode. Temo que você faça algo indecente. Isso fez Jiraiya congelar. Interiormente, ele lamentou ter perdido a oportunidade perfeita. Se não tivesse vindo para Megakuri, poderia estar em qualquer outro lugar, confortavelmente imerso em um mundo de sonhos assim que o Genjutsu o atingisse. Em seu Tsukuyomi infinito, talvez ele estivesse com Tsunade, cercado por inúmeras mulheres belíssimas. Interrompido por Tsunade, Jiraiya lançou um olhar repentino para o clone de Senshi em estilo madeira. Senshi, onde está seu corpo verdadeiro? Ele não está preso fora do escudo do Susanoo, afetado pela ilusão? Após a pergunta, todos olharam para o clone de Senshi. Senshi apenas sorriu. Você me subestima, Jiraiya. Esse tipo de genjutsu não pode afetar meu corpo verdadeiro. Nesse momento, Jiraiya ficou sem palavras. Basicamente, ele estava dando a Senshi a oportunidade de se gabar. Ao lado do clone de Senshi, Naruzuki foi puxado para sua consciência interior pelo sábio dos 6 caminhos. Agoromo os encarou com uma expressão complexa. Ele conseguia perceber o estado geral do mundo ninja com mais clareza do que a maioria. Ele viu muitas pessoas extraordinárias que estavam livres do Tsukuyomi infinito. Para piorar a situação, ele viu sua antiga reencarnação de Indra prestes a ressuscitar sua mãe, Kaguya. Além disso, perto deles estava outro ser que parecia um Otsutsuki ainda mais puro sangue do que Kaguya, uma pessoa que aparentemente era o verdadeiro Senshi. Nesse momento, Agoromo sentiu que não entendia mais nada do mundo ninja moderno. Enquanto o sábio dos 6 caminhos observava Senshi em silêncio, o verdadeiro Senshi, perto da árvore divina, percebeu e lançou um breve olhar na direção do sábio. Ele não interferiu, porém apenas queria assistir à performance de Madara. A essa altura, Madara já havia absorvido chakra suficiente e se fundido com a árvore divina. Senshi sabia que a cena principal estava iminente, e ele estava absolutamente certo. O golpe característico de Zetsu Negro, o jutsu da punhalada pelas costas, já era formidável, mas com meio ano de prática desenterrando ancestrais. Ele havia aprimorado aquele ataque furtivo à perfeição. Madara ainda se deleitava com o sonho de ter concluído seu plano com sucesso quando Zetsu Negro, surgindo atrás dele, desferiu um golpe rápido, preciso e implacável. O golpe da mão negra. Plop! Antes que Madara pudesse sequer entender o que estava acontecendo, foi apunhalado no peito. Ele conseguiu soltar um grito rouco, encarando Zetsu Negro com fúria. Você ousa me trair? Zetsu Negro balançou a cabeça. Não, trair, eu só estava te usando. À medida que o poder de Madara se esvaía, ele sussurrou com dificuldade. Você ousa desafiar a vontade de Senshi? Mais uma vez, Zetsu Negro balançou a cabeça. Tudo isso faz parte do plano. Há muito tempo contratei para lidar com isso. Ao ouvir isso, Madara mergulhou em completo desespero. Bem, acho que é o fim. Não tenho mais para onde fugir. Sob o controle de Zetsu Negro, a consciência de Madara se apagou e seu corpo foi engolido pela árvore divina. Imediatamente, os poderes inicialmente dispersos e selados por Agoromo e Amura Otsutsuki se uniram. A estátua Gedo, o chakra das 9 bestas com cauda, o vasto chakra do mundo ninja, a união dos poderes de Azura e Indra dando origem ao Rinnegan e o Rinne Sharingan de Madara. Após o corpo de Madara ser completamente devorado, uma figura de beleza régia e gélida surgiu no ar. Kaguya Otsutsuki finalmente retornará ao plano mortal após incontáveis séculos. A recém-ressuscitada Kaguya lançou seu olhar frio para onde Senshi estava. Ela sentiu um sobressalto repentino no coração. Ali estava um Otsutsuki que ela não reconhecia. Esse resultado foi além de tudo que ela esperava. Jamais imaginou que enfrentaria um membro poderoso do clã tão cedo após seu renascimento. Mas não havia escolha. Ela teria que lutar. Preciso matá-lo e ganhar tempo suficiente para formar um enorme exército de Zetsu branco para quando os outros membros do clã vierem atrás de mim, pensou ela. Decidida a ir com tudo, ela concentrou seus esforços em eliminar esse Otsutsuki Senshi. Ao perceber a postura de batalha da mãe, Zetsu Negro saltou alarmado de suas mangas largas. Mãe, não faça isso. Você não pode vencê-lo. Kaguya, um tanto ingênua em assuntos de guerra, carecia de experiência genuína em combate. Ela precisava de Zetsu Negro para guiá-la na luta contra Naruto e Sasuke, então enfrentar Senshi seria ainda mais difícil. Mas apesar do apelo de Zetsu Negro, Kaguya insistiu. Devo destruir esse inimigo, ou nunca teremos tempo de produzir Zetsu branco em massa para resistir à perseguição do clã. Zetsu Negro entrou em pânico. Mãe, Zetsu branco é inútil. Eles nem conseguem cavar covas tão bem quanto eu.
Além disso, Senshi não é nosso inimigo, ele está do nosso lado. Os olhos de Kaguya estavam resolutos. Ele é o inimigo. Ele me ressuscitou apenas para me levar de volta ao clã para ser julgada. O que é isso? Ela não acredita em uma palavra do que ele diz. Como resolver isso? Senshi presumiu que tudo estaria resolvido quando Kaguya retornasse, apenas para descobrir que ela queria arrumar briga. Ótimo, pensou ele. Hora de ver como seu nível atual de Axe se comparava ao de um Otsutsuki de verdade. Senshi então disse a Zetsu Negro com leveza: sem problemas, irmão Zetsu. Deixe-me ter um pequeno duelo com a tia Kaguya. Ao ouvir isso, Kaguya franziu a testa. Tia Kaguya? O membro da próxima geração do clã? Perfeito. Ele provavelmente não tem muita experiência em batalha, então tenho mais chances. Com seus pensamentos definidos, Kaguya ativou seu jutsu divino, a Menominaka. Num instante, ela puxou Senshi para seu espaço de primeiro arremesso. Este lugar bizarro conecta-se a 5 dimensões naturais distintas. Nesses reinos, Kaguya geralmente luta com enorme vantagem. Observando-a arrastar Senshi para dentro, Zetsu Negro empalideceu. Mãe, você realmente não consegue derrotá-lo aqui dentro também. Kaguya declarou com firmeza. No espaço do primeiro arremesso, eu posso derrotá-lo. Mas seu bom filho, Zetsu Negro, sentiu vontade de chorar. Ele jamais imaginara que isso aconteceria. Imediatamente, Kaguya partiu para a batalha. Essa tia dos Otsutsuki manteve seus 3 truques habituais: puxar o oponente para o espaço do primeiro arremesso, saltar com Yomotsu Irazaka para se mover de forma imprevisível e usar seu Byakugan para localizar fraquezas antes de desferir seu ataque de vácuo dos 80 deuses. Yomotsu Irazaka. Ela desapareceu. No instante em que isso aconteceu, Senshi acionou seu teletransporte Karma para recuar 2 passos, prevendo que ela apareceria atrás dele. De fato, ela se materializou instantaneamente à sua frente. No kit de um dedo, Senshi não se conteve. Assim que ela reapareceu, ele cravou sua lança mais poderosa no peito dela. Kaguya não podia ser morta facilmente, o selamento era o único método garantido, então ele não hesitou em lutar com toda a sua força. Ao ver Kaguya ser atingida em cheio no coração, Zetsu Negro quase pulou de susto. Senshi, pare de machucar minha mãe. Contudo, Kaguya prontamente usou Yomotsu Irazaka novamente para ganhar distância. Com seu corpo pseudo-imortal, qualquer ferimento físico ou baseado em ninjutsu se curava em segundos. Livre do alcance corpo a corpo, a ferida aberta em seu peito simplesmente se fechou. Impressionada com a velocidade dele, ela não ousou mais se aproximar. Ela o encarou com o Byakugan, mas Senshi não fez nenhum movimento para pressioná-la naquele momento. De longe, Zetsu Negro observou Kaguya encarar Senshi por um longo tempo sem se mexer. Curioso, perguntou: mãe, o que você está fazendo? Ainda em alerta, Kaguya respondeu friamente: estou procurando um ponto fraco para atacar com agulhas de pelo de coelho ou o ataque de vácuo dos 80 deuses. Mas parece que ele não tem nenhum. Zetsu Negro suspirou. Exatamente, mãe. Ele não tem ponto fraco. Percebendo que explorar uma fraqueza seria inútil, Kaguya decidiu bombardeá-lo com um ataque de vácuo dos 80 deuses de qualquer maneira. Ataque de vácuo dos 80 deuses. Aglomerados concentrados de chakra de altíssima densidade voaram em uma saraivada implacável. Diante desse ataque, Senshi ativou Gundam, uma mistura de relâmpago e Suzano. 200 milhões volts, Raijin, Zizi, pá. De repente, um enorme gigante de trovões e relâmpagos apareceu, empunhando um tridente dourado. Ele dispersou a furiosa torrente de rajadas de chakra. A fruta do raio de Senshi tinha sido sua primeira trapaça, e com inúmeros bônus de gacha, além de seu próprio desenvolvimento contínuo, ela havia atingido um estágio absurdamente avançado. Sem recorrer a técnicas sofisticadas, Senshi simplesmente usou seus atributos monstruosos para comandar um poder imparável. O gigante brandiu seu tridente, dispersando o ataque de vácuo dos 80 deuses, como um espantalho atacando um porco, e então investiu contra Kaguya. Zetsu Negro quase saltou para fora de si. Mãe, corre! Não precisava de aviso, ela já sabia que tinha que fugir, usando Yomotsu Irazaka para entrar na dimensão de lava. Ao contrário da luta contra Naruto e Sasuke, ela estava tão machucada que não precisava levar Senshi junto. Em segurança no reino da lava, Kaguya perguntou a Zetsu Negro com cautela: você tem alguma informação sobre aquele soldado Otsutsuki? Ele é assustadoramente forte. O rosto de Zetsu Negro era de desespero. Mãe, ele não é um perseguidor Otsutsuki, ele é apenas um ninja comum aqui, e ele é um mercenário. Contanto que você pague o suficiente, ele falará. Kaguya franziu a testa. Desde quando o clã faz trabalho mercenário? Enquanto conversavam, Senshi usou seu teletransporte Karma para segui-los até a dimensão de lava, anunciando: tia Kaguya, seu espaço de primeiro arremesso é impressionante. Levei um tempo para rastreá-la até aqui. Com um resmungo gélido, Kaguya começou a manipular o ambiente da dimensão de lava. Voxox! Uma onda colossal de fogo escaldante e rocha derretida irrompeu em direção a Senshi. Colunas de magma jorraram, buscando proporcionar-lhe uma experiência escaldante. A própria Kaguya o bombardeou novamente com o ataque de vácuo dos 80 deuses. Dessa vez, Senshi não repeliu tudo com 200 milhões volts, Raijin. Em vez disso, ele usou a habilidade de absorção do Karma. Absorver. Como o ataque de vácuo dos 80 deuses era feito de chakra intensamente condensado, o Karma podia devorá-lo diretamente. Ao ver seu golpe característico ser sugado, os olhos de Kaguya se arregalaram. Mas isso parecia irrelevante, pois as chamas e a lava já haviam engolfado Senshi. Se ele não conseguisse escapar, estaria ferido, certo? Ela o subestimou. Diante daquele ataque de energia natural, Senshi simplesmente se dissolveu em forma elemental. Os ataques o atravessaram sem causar nenhum dano. No instante seguinte, ele colocou a manopla do infinito na mão direita. Embora ainda não tivesse nenhuma joia do infinito, continuava sendo uma arma formidável. Manopla colocada, cortesia pela janela.
Ele ativou a velocidade divina, transformando-se num raio de luz dourada e avançando contra Kaguya. Os olhos dela se arregalaram. Ela não conseguiu nem conjurar Yomotsu Irazaka a tempo. Naquele breve instante de sopro, Senshi pôde desferir múltiplos combos. Ele não se preocupou em ter piedade, pois fazia tempo que não enfrentava um oponente desse calibre. De fato, naquele único fôlego, impulsionado pela velocidade divina, Senshi desferiu onda após onda de golpes de cotovelo. Ele escolheu os ataques de cotovelo em parte para demonstrar sua velocidade e em parte apenas por diversão. Quando Kaguya finalmente percebeu o ataque, seu peito já havia sido atingido dezenas de vezes. Senshi preferia golpes com o cotovelo por uma questão de estilo, afinal, ela não podia ser morta por meios normais, então ele tinha a liberdade de pegar leve, ou pegar pesado como bem entendesse. Capítulo 210. Percebendo que não tinha vantagem alguma lutando contra Senshi na dimensão de lava, Kaguya usou mais uma vez seu Amenominaka. Amenominaka. Dessa vez, ela se transferiu para a dimensão de gelo, um espaço onde podia controlar todas as forças naturais do gelo e da neve. Pouco depois de Kaguya chegar lá, um vórtice familiar, vermelho escuro e semelhante a um buraco negro, se abriu não muito longe. Ao ver o portal, Kaguya reagiu imediatamente lançando um ataque surpresa. Ossos de cinzas que tudo matam. Ela disparou vários pregos de osso branco acinzentados, mirando diretamente em Senshi. Se ao menos um desses pregos o atingisse, a vítima se desintegraria em pó cinza claro. Diante dos ossos de cinzas destruidoras de Kaguya, Senshi escolheu a elementalização total para se esquivar do dano. Os espinhos perfuraram a aura de relâmpago de sua forma elemental e dispararam para longe, sem feri-lo. Assim que Senshi cancelou sua transformação em elemento, Kaguya apareceu diante dele, estendendo a mão em direção à sua testa. Técnica de paralisia temporária. Naquele instante, exatamente quando Senshi deixou sua forma elemental, os dedos delicados de Kaguya estavam prestes a roçar sua testa. Contudo, naquele momento crucial, o tempo para ela e o tempo para Senshi divergiram novamente. Naquele instante, munido da velocidade divina, Senshi podia fazer muitas coisas. Kaguya viu apenas um lampejo dourado antes que ele desaparecesse. Quando tudo ao seu redor voltou ao normal, ela percebeu que a palma da mão de Senshi repousava suavemente em sua testa lisa. Infelizmente, Senshi não possuía nenhum jutsu para paralisar ou drenar chakra, então nada aconteceu. Kaguya, abalada pela velocidade dele, recuou imediatamente, usando seu jutsu novamente. Yomotsu Irazaka. Seu corpo desapareceu por trás de uma série de portais escuros e retangulares, reaparecendo ao longe. Então, em sua direção, uma tempestade de espinhos de gelo caiu sobre Senshi vinda de todas as direções. A intensa saraivada de ataques finalmente lhe deu um breve respiro. Com os olhos brilhando, ela o observou atentamente. Zetsu Negro suspirou resignado. Mãe, por favor, pare de lutar contra ele. Senshi é um mercenário. Se pagarmos o suficiente, ele pode se aliar a nós. A resposta de Kaguya foi sucinta. Não tenho dinheiro. Zetsu Negro acrescentou apressadamente. Eu tenho sim. Tenho bastante, então vocês dois, por favor, não briguem? Ele jamais imaginara que logo após ressuscitar sua mãe, ela provocaria uma briga com Senshi. Contudo, enquanto ele implorava, um raio de energia vermelha e flamejante derreteu todos os espinhos de gelo num só golpe. O verdadeiro corpo de Senshi agora se revelava revestido pela armadura destruidora, que lhe oferecia proteção perfeita. Como Senshi já era extremamente poderoso por si só, usar a armadura destruidora o tornou ainda mais formidável. Percebendo que as forças da dimensão de gelo eram ineficazes, Kaguya mudou abruptamente sua tática. Transformação em besta com cauda. Num piscar de olhos, Kaguya se transformou numa besta branca como a neve, semelhante a um coelho, sua forma pessoal do poder da 10 caudas. Bijudama. Ao se transformar, a boca do coelho branco começou a acumular uma esfera de chakra negra como breu. Era uma massa de energia bruta que crescia cada vez mais, uma bola temível de poder devastador. Momentos depois, a bomba atingiu Senshi em cheio. Senshi prontamente ergueu o canhão de energia embutido na armadura destruidora. Um raio vermelho sangue colidiu violentamente com a Bijudama. Bum! Estrondo. Uma tremenda onda de choque percorreu toda a dimensão de gelo, irradiando-se a partir do ponto de impacto. O gelo ao redor se estilhaçou, com avalanches surgindo em todas as direções. No momento em que Kaguya preparava uma segunda Bijudama, um clarão dourado irrompeu de dentro da armadura destruidora. Com a manopla do infinito em punho, Senshi desferiu um soco brutal no abdômen da coelha branca, lançando-a pelos ares como uma pipa sem linha. Se a manopla do infinito tivesse todas as suas joias, aquele golpe teria causado danos sérios. Mesmo assim, Kaguya decidiu não arrastá-lo para a dimensão da gravidade ou outra dimensão paralela novamente. Ela retornou à sua forma humana, aparentemente querendo conversar. A luta recente a convenceu firmemente de que não era páreo para ele e que a inteligência de Zetsu Negro devia estar correta. De volta à forma humana, Kaguya encarou Senshi com um olhar sereno, porém gélido. Então você é um mercenário? Retirando a manopla do infinito da mão direita, Senshi respondeu desplicentemente, sim, tia Kaguya. Você e o irmão Zetsu têm alguma nova missão para mim? Ela refletiu por um momento e disse, não neste momento, mas haverá alguns no futuro. Essa resposta não surpreendeu. Ela tinha uma personalidade bastante ingênua, e sua inteligência claramente não estava no nível de Zetsu Negro. Sem ver mais motivos para continuar lutando, Senshi usou seu teletransporte karma para sair da dimensão completamente. Sozinha naquele reino, Kaguya soltou um longo suspiro de alívio. Ela quase havia sido derrotada, ainda bem que as informações de Zetsu Negro estavam certas. Agora que Senshi havia partido, ela se virou para Zetsu Negro. Explique tudo o que você sabe sobre ele. Ele assentiu. Com prazer. Senshi é um mercenário em quem você pode confiar.
Basta pagar o suficiente e ele resolve praticamente qualquer coisa. Originalmente, eu planejava manipular a reencarnação de Indra para despertar o Rinnegan, mas o progresso dele era muito lento. Então investi um pouco de dinheiro para contratar Senshi para ajudar no seu resgate, e foi por isso que você conseguiu reviver tão rapidamente. Zetsu Negro revelou tudo o que sabia sobre Senshi. Assim que terminou, Kaguya o seguiu para fora da primeira dimensão do arremesso, rumo ao mundo ninja. Agora, ela tinha uma compreensão muito melhor de Senshi. Lá fora, ela viu que Senshi havia cancelado seu modo dos 6 caminhos, voltando ao normal. Percebendo que ele não retomaria as hostilidades, ela reativou Tsukuyomi Infinito, na esperança de construir seu exército de Zetsu Branco. Mas Senshi imediatamente a interrompeu. Calma aí, tia Kaguya. Criar mais Zetsu Branco é inútil. Ela olhou para ele. Tá? Zetsu Branco não terá a menor chance contra os perseguidores do clã, explicou ele. Mas eu tenho um plano para trazer uma nova luz a este mundo, o mundo ninja perfeito. Nós ressuscitaríamos os ninjas mais fortes da história, para que eles possam lutar ao nosso lado quando os Otsutsuki chegarem. A sugestão a deixou boquiaberta. De fato, reunir ninjas poderosos do passado era muito melhor do que cultivar milhares de Zetsus brancos com um único propósito. A única desvantagem era que ela não seria capaz de recuperar todo o seu chakra de todos. Pessoas de todo o mundo ninja eram, de certa forma, originalmente parte de seu chakra. Ela hesitou, e Zetsu Negro colocou a cabeça para fora de seu manto. Mãe, o Senshi tem toda a razão. Daqui a pouco, podemos encomendar a ele a criação de um mundo ninja perfeito, que nos ajudará a derrotar o clã. Simples assim. Kaguya franziu ligeiramente a testa. É mesmo tão simples assim? Antes que Zetsu Negro pudesse responder, Senshi, ao longe, esfregou as mãos. Tia Kaguya, isso é totalmente possível. O que você acha, irmão Zetsu? Vamos dar a missão? Cheio de orgulho, Zetsu Negro disse, eu sigo as ordens da minha mãe, e o dinheiro que escondi no subsolo é todo dela mesmo. Após uma breve pausa, Kaguya se virou para Senshi. Então, Senshi, usarei os fundos que Zetsu Negro escondeu no cofre subterrâneo para contratá-lo. Construa um mundo ninja perfeito e me proteja do clã Otsutsuki. A comissão aceita. O cliente, Kaguya Otsutsuki. O objetivo, construir um mundo ninja perfeito e defender Kaguya da perseguição dos Otsutsuki. Pagamento, 100,067 bilhões de ryu. A classificação, S. Bônus, 100.006.700 pontos de emprego? Ao ouvir isso, Senshi ficou perplexo. Embora soubesse que Zetsu Negro estava envolvido em negócios gigantescos, ele jamais imaginaria que o tesouro escondido valesse mais de 100 bilhões de ryu. Seu recorde anterior era um pouco superior a 30 bilhões, então isso foi mais que o triplo disso. Entretanto, agora que Kaguya havia sido revivida, a missão de cerca de 300 bilhões de ryu estava tecnicamente concluída. Senshi tinha mais de 40 milhões de pontos de emprego para gastar em invocações no gacha, com certeza desbloqueando recursos avançados. E depois de construir esse mundo ninja perfeito e repelir o clã, ele ganharia um pagamento ainda maior, o suficiente, talvez, para reunir todas as joias do infinito. Depois disso, ele poderia até convencer Kaguya a aceitar outra missão, atacar o planeta natal dos Otsutsuki. Então, tanto o mundo ninja quanto os Otsutsuki estariam sentados à mesma mesa. Satisfeito com a nova tarefa, Senshi falou alegremente, muito bem, tia Kaguya. Vá em frente e desative o Tsukuyomi Infinito. De agora em diante, todos esses shinobis são seus aliados. Após um momento de reflexão, Kaguya usou seu Rinne Sharingan para desfazer a ilusão do Tsukuyomi Infinito. O tom carmesim da lua, com seus 9 tomoe negros, retornou ao normal. E a árvore divina, antes estátua Gedo, murchou, encolhendo-se até se tornar uma pequena das caudas que Kaguya aconchegou em seus braços. Senshi não pôde deixar de pensar em um meme. Kaguya abraçando o bebê das caudas, dizendo, olha, esse é o verdadeiro chefe. Kaguya não fazia ideia de tal humor. Ela já estava usando Yomotsu Irazaka para se teletransportar para perto de Naruzuki. Ao vê-los, seus olhos demonstraram confusão. Ela podia sentir que aqueles eram 2 de seus descendentes, mas por algum motivo, haviam se fundido em uma só pessoa. A aparição repentina de Kaguya entre eles fez com que todos os shinobi próximos ficassem tensos. Sua presença de chakra era avassaladora. Naruzuki sentiu uma estranha mistura de profunda proximidade e alarme. Mas o clone de Senshi no estilo madeira, explicou imediatamente, não se preocupem, pessoal, está a Lady Kaguya Otsutsuki, nossa nova consultora da aliança. Então eles descobriram que esse ser incrivelmente poderoso estava do lado deles, embora ninguém soubesse ao certo de onde ela viera. Kaguya olhou para a fusão de Naruto e Sasuke por um momento, depois se voltou para o clone de Senshi. Por que meus descendentes se misturaram dessa forma? Ele deu de ombros. É de um ninjutsu especial. O efeito vai passar com o tempo. Ele acrescentou. Além disso, tia Kaguya, você provavelmente também pode ressuscitar a Goromo e a Mura. Eles também são vitais para a aliança na resistência ao clã. Ela parecia inquieta. Afinal, seus 2 filhos a haviam selado. Ela não tinha certeza se queria se reconciliar. Senshi a cutucou gentilmente. E seus 2 netos? Ressuscitar Azura e Indra também ajudaria a repelir a ameaça Otsutsuki. Azura era o ancestral do Senju e Uzumaki, Indra era o ancestral dos Uchiha. O próprio Senshi era da linhagem de Azura, embora sua alma viesse de outra dimensão. Diante dessa sugestão, Kaguya simplesmente assentiu. Sim, eu quero meus netos de volta. Que hipocrisia é essa? Ignorar os próprios filhos, mas ressuscitar os netos? Será que ela ainda está zangada com eles? Enquanto ele refletia sobre isso, Kaguya executou o jutsu. Caminho exterior, Rinne Tensei. Bum!
Estrondo. Um gigantesco rei do inferno com olhos Rinnegan irrompeu do chão, abrindo suas enormes mandíbulas para cuspir duas luzes verdes. Ao mesmo tempo, Naruto e Sasuke, que acabavam de se separar, sentiram algo deixar seus corpos. Nesse instante, Azura e Indra, que estavam mortos há quase um milênio, se viram revividos, completamente confusos. Ao verem a avó Kaguya, eles se assustaram, completamente sem entender o que estava acontecendo. Logo depois, Kaguya gentilmente colocou a mão sobre suas cabeças, parecendo genuinamente feliz. Azura e Indra permaneceram paralisados, em pânico por dentro. Em todos os cantos, a multidão percebeu que Kaguya realmente podia trazer de volta figuras lendárias que antes eram consideradas perdidas para sempre. Portanto, o plano ninja perfeito de Senshi não era apenas um sonho impossível. Se até Azura e Indra podiam retornar, sem dúvida inúmeros outros shinobi da Era dos Reinos Combatentes em diante também poderiam ser revividos. Essa constatação desencadeou uma onda de motivação em todo o mundo ninja, à medida que facções grandes e pequenas começaram a discutir quem ressuscitar primeiro. Assim que Kaguya partiu com Azura e Indra, a conferência da Aliança Ninja foi retomada, mais tranquila do que nunca. Agora que a ressurreição não era apenas uma promessa ilusória, o grupo precisava planejar seriamente como distribuir as vagas de ressurreição. Eles também precisavam descobrir como lidar com tanto shinobi retornando e evitar uma quarta grande guerra ninja. E muitos ainda comentavam sobre o agora encerrado Tsukuyomi infinito e o súbito aparecimento de Kaguya, suspeitando de acontecimentos desconhecidos nos bastidores. Pelo comportamento do clone de Senshi no estilo Madeira, era óbvio que ele desempenhara um papel crucial em tudo aquilo, embora ninguém compreendesse completamente os detalhes. Enquanto a reunião da aliança prosseguia, o verdadeiro corpo de Senshi nunca apareceu. Ele e seus outros clones do estilo Madeira estavam ocupados lidando com assuntos mais urgentes. Além disso, a aliança já estava no caminho certo. Até Yaiko retornar, Nagato daria conta do recado. A Megakuri, distrito do clã Uzumaki. Dentro do domínio do clã Uzumaki, erguia-se uma nova mansão Kaguya. Além de Azura e Indra, agora abrigava mais duas figuras, a Goromo e a Mura Otsutsuki. Kaguya finalmente decidirá reconciliar-se com seus filhos, sem se importar em reviver o passado. Em vez disso, demonstrava grande interesse por seus numerosos descendentes. Ela se virou para Goromo. Esses dois são seus filhos? Perguntou, apontando para Azura e Indra. A Goromo assentiu com a cabeça. Sim, mãe. Em seguida, Kaguya olhou para Azura e Indra. Aqueles Uzumaki lá fora, descendentes de Azura. Então, onde estão os descendentes de Indra? Coçando a cabeça, Indra disse. Vovó, eu deveria ter alguns, mas os sinto muito fracamente. Para Indra perceber que tinha muito menos descendentes vivos do que seu irmão mais novo, Azura, foi humilhante. Enquanto isso, Kaguya olhou para Mura. E seus descendentes? A Mura respondeu sem jeito. Mãe, eu os deixei na lua. Kaguya olhou para a lua com uma expressão estranha. Então por que só resta um descendente? Um único descendente? Se essa única linhagem falhar, não haverá nenhum. Na verdade, bem longe, na superfície lunar, Tonerio Otsutsuki não fazia ideia de que seu ancestral havia sido revivido, ou que seu clã havia se reduzido a apenas ele. Tentando apaziguar os ânimos, Amura disse, mãe, eu também consigo sentir a presença de alguns herdeiros mais distantes no mundo ninja. O clã Hyuga, por exemplo, também descendia de Amura. Com isso, ele meio que desviou da pergunta. Enquanto isso, Zetsu Negro se escondia nas mangas largas de Kaguya, silenciosamente aliviado por ela não ter perguntado sobre sua linhagem. Ele era uma existência especial, sem qualquer forma de se reproduzir a menos que sua mãe criasse uma versão feminina de Zetsu Negro para ele. Após o Tsukuyomi infinito e o renascimento de Azura e Indra, a Conferência da Aliança progrediu em um ritmo sem precedentes. Cada vila oculta recebeu um certo número de vagas para renascimentos do Rin Tensei e também do Edo Tensei. Inúmeras facções iniciaram discussões internas sobre quem trazer de volta primeiro. Enquanto isso, o corpo real de Senshi consumia alegremente os mais de 40 milhões de pontos de emprego que ele havia acumulado. Konoha, gabinete do Hokage. Reunidos estavam os anciãos F3, Tsunade, Orochimaru, Jiraiya, Kabuto, Naruto e Sasuke. Sarutobi Hiruzen virou-se para todos. Konoha tem 5 oportunidades de usar o caminho exterior, Rin Tensei. Minha sugestão é decidir de acordo com suas contribuições para a vila, ressuscitando nossos heróis caídos nessa ordem. Mitokado Mura acrescentou sim, mas também precisamos considerar quem são seus descendentes e a contribuição de Senshi. Por exemplo, Lord Uzumaki Ashina de Uzushio não era um shinobi de Konoha propriamente dito, mas contribuiu para nós, e também foi um ancestral de Senshi. Koharu Tatani assentiu. Concordo. Mas o clã Uzumaki provavelmente pode usar seus próprios espaços de ressurreição para ele. Para os 5 iniciais de Konoha, vamos escolher o primeiro Hokage, Lady Mito, o segundo Hokage, o quarto Hokage e Kushina. Capítulo 211. Assim que essas palavras foram ditas, todos os presentes assentiram em concordância. Aqueles 5 por antiguidade, competência e contribuições eram inegavelmente as melhores escolhas. Ao ouvir isso, Tsunade cerrou os punhos levemente, lutando para conter a empolgação. Eles estavam falando sobre o avô e a avó dela, o primeiro Hokage e a primeira dama, que estavam prestes a voltar à vida. Como ela não poderia ficar radiante? Mas então ela pensou em seu irmão mais novo, Navaki, em seu amado Dankato e em outras pessoas importantes em sua vida que já haviam falecido, e sentiu uma pontada de tristeza. De acordo com as regras atuais da Aliança para a distribuição de vagas de ressurreição, ninguém sabia quanto tempo levaria para que ela pudesse ressuscitá-los. Jiraiya, percebendo os olhos vermelhos de Tsunade, suspirou e deu um tapinha
mãozinha no ombro dela em sinal de conforto. Ele se sentia igualmente dividido, mas detestava ver sua querida amiga com tanta dor. Naruto sentiu algo semelhante, baixou a cabeça com as mãos cerradas inconscientemente. Ele mal conseguia conter a emoção ao pensar na volta dos pais. Quase deu vontade de pular de alegria. Mas então percebeu que Sasuke teria que continuar esperando. Se ele demonstrasse muita empolgação, não seria como jogar sal na ferida de Sasuke? Então Naruto respirou fundo, fazendo o possível para parecer calmo, embora sua respiração um pouco ofegante denunciasse sua excitação. Sasuke, que estava perto de Naruto, imediatamente adivinhou o que se passava na mente do amigo. Com um pequeno sorriso tranquilizador, deu um passo à frente para quebrar o silêncio. Senhor Hokage. Com voz firme, Sasuke perguntou. As vagas de ressurreição da aliança são alocadas com base nas contribuições de cada vila para a aliança, certo? Hiruzen Sarutobi assentiu com a cabeça. Isso mesmo. Konoha está reservando 5 vagas com antecedência. Se eu servir a vila e a aliança com excelência, poderei garantir uma vaga para reviver alguém de minha escolha? Perguntou Sasuke resolutamente, curvando-se profundamente. Hiruzen e seus 2 conselheiros trocaram um olhar. Os 3 abriram sorrisos calorosos e assentiram com a cabeça. Koharu Tatani respondeu gentilmente, claro. Se você prestar serviços meritórios à aliança, merecerá uma dessas vagas em troca. Afinal, com o primeiro, segundo e quarto Hokage revividos, Konoha estaria mais segura do que nunca. Eles não tinham mais motivos para se preocupar com uma possível revolta Uchiha. Mesmo que alguém ressuscitasse Fugaku e Mikoto, ou até mesmo o próprio Madara, isso não causaria muitos problemas. Ao ouvir a resposta, Sasuke soltou um suspiro e fez uma reverência formal. Obrigado, Lord Hokage e estimados anciãos. Tsunade, que estava se sentindo para baixo, agora viu seu ânimo renovado. Acho que não posso ficar para trás. Ela ergueu o queixo, transbordando a confiança habitual da princesa de Konoha. Assim que eu acumular pontos suficientes, trarei Navaki e os outros de volta o mais rápido possível. Só de pensar em seu irmão mais novo, Navaki, e em seu amante, Dankato, parados diante dela novamente, seu sangue fervia. Num canto, Kabuto ajeitou os óculos, revelando um raro sorriso sincero. Ele também ansiava por ressuscitar Lady Nono. Para isso teria que trabalhar o dobro. Todos os outros assentiram, demonstrando empatia pela dor da perda de entes queridos. Cada um deles tinha pessoas que gostariam que voltassem. Naquele momento, uma nova esperança brilhou nos olhos de todos. Todas as outras grandes vilas enfrentam uma situação semelhante, disse Hiruzen Sarutobi lentamente. Elas provavelmente optarão por reviver seus antigos Kage e seus maiores heróis. É claro que ressuscitar tanto shinobi de alto nível irá alterar drasticamente o equilíbrio de poder no mundo ninja, mas ainda assim será crucial para preservar a paz nos próximos dias. Ele fez uma pausa, parecendo emocionado. É a maior sorte da minha vida ver antigos camaradas, mentores e amigos mais jovens retomarem suas vidas. Ao ouvir isso, Tsunade sentiu uma onda de emoção. Se o avô e a avó dela realmente voltassem à vida e pudessem ver o mundo pacífico com que um dia sonharam tomando forma gradualmente, quão gratificados eles ficariam. Ela imaginou o sorriso bobo de Hashirama. Só conseguia imaginar como aquele lendário primeiro Hokage, criador de Konoha, reagiria ao contemplar essa nova era do mundo ninja. Enquanto isso, em Amegakure, Senshi tinha outro plano em mente. De acordo com as decisões da aliança, qualquer um que desejasse ressuscitar um ninja teria que pagar uma quantia exorbitante a Kaguya Otsutsuki. Reviver um lutador de elite custava a impressionante quantia de 500 milhões de ryu. Com esse grande negócio de ressurreição, Kaguya tinha tudo para ganhar uma riqueza ilimitada. Mas os lábios de Senshi se curvaram em um sorriso cúmplice. Todo aquele dinheiro acabaria em sua bolsa, o que significava que seria reinvestido nele por meio de novas encomendas. Os lucros de Kaguya iriam direto para o bolso dele, financiando suas próprias melhorias e habilidades desbloqueadas. Nesse instante, o próprio Senshi estava sentado de pernas cruzadas na cama, observando a interface do sistema piscar rapidamente. Parabéns, você obteve uma unidade de chakra. Parabéns, você obteve 3 etiquetas explosivas. Ufa, só faltam mais 400 rodadas de 10 tentativas. Murmurou Senshi, enxugando o suor inexistente da testa. Quando eu terminar, finalmente vou desbloquear o recurso de sorteio avançado, certo? Embora os sorteios aleatórios diários fossem entorpecentes, a atração dos possíveis prêmios de alto nível o revigorou. Quando ele estava prestes a tentar a sorte novamente, houve uma batida suave na porta. Toque, toque. Uma fresta se abriu, revelando uma garota ruiva espiando cautelosamente. Senshi. Ele a reconheceu e não conseguiu conter o riso. E aí, Karin? Estava me procurando? Karin fez beicinho. Ela já estava acostumada com aquele apelido, e apressou-se a aproximar-se com um pergaminho lacrado agarrado ao peito, parecendo inquieta. Ela o ergueu como uma criança nervosa, dizendo baixinho, Senshi, tem um pedido. Reunindo coragem, ela explicou, eu quero ressuscitar minha mãe. Mas com o sistema atual da aliança, nenhuma de nós tem status suficiente. Vai levar uma eternidade até que eu consiga uma vaga. Sua cabeça pendeu, lágrimas se acumulando em seus olhos. Talvez, leve anos, talvez mais, até que tenhamos essa chance. Sua mãe foi uma das últimas sobreviventes do clã Uzumaki, morta protegendo Karin em tempos de guerra. Karin nunca se recuperou dessa ferida. Agora que tantos estavam prestes a se reunir com seus entes queridos, ela sentia pontadas de inveja e tristeza, mas não conseguia se impor, exceto a pessoa em quem mais confiava. Senshi. Ele ouviu atentamente e assentiu, compreendendo. Só isso? Eu esperava algo mais elaborado. Deu um tapinha na cabeça dela, sorrindo de forma reconfortante. Então a Karin sente falta da mamãe, né? Karin corou. Eu não sou mais criança. Então ela olhou para ele esperançosa. Mas você deve ter um jeito, não é? Senshi arqueou uma sobrancelha. Isso é fácil. É só ir perguntar para a tia Kaguya.
Pague a ela o suficiente e ela ressuscitará sua mãe, simples assim. Ela congelou no lugar, quase deixando cair o pergaminho. Era tão simples assim? Sua mente ficou em branco, imaginando se tinha entendido errado. Ao vê-la atonita, Senshi não conseguiu conter o riso. Você ainda não entendeu, né? O irmão Zetsu e a tia Kaguya com certeza fariam isso por mim. Sério? Os olhos de Karen brilharam e ela deu um pulinho de alegria, praticamente abraçando o braço de Senshi. Que demais! Com um sorriso irônico ele acenou para ela dispensando-a. Muito bem, pode ir. Karen assentiu vigorosamente engolindo em seco. Mal havia falado quando, num instante, sua figura delicada desapareceu num redemoinho de Kamui. O vórtice mal havia se dissipado quando outro redemoinho do Kamui surgiu, revelando um visitante que Senshi não esperava, uma pessoa com um manto cinza e máscara óbito. Ele havia se tornado brevemente o Jinchuriki da 10 caudas, mas perdeu esse poder quando Madara extraiu a besta. Ele sobreviveu, e Senshi até mesmo reconectou seu Sharingan com ninjutsu médico. Obito olhou fixamente para Senshi. O que aconteceu? Ele estava se referindo, é claro, ao motivo pelo qual tanto o plano dele quanto o de Madara para o olho da lua haviam falhado. Senshi ergueu uma sobrancelha. Você quer dizer, por que seus dois planos fracassaram? Obito assentiu com a cabeça, os olhos cheios de confusão e frustração por trás da máscara. A verdade, você diz. Senshi esboçou um leve sorriso. A inscrição sob o santuário Naka foi adulterada. Zetsu Negro a alterou. O caminho para a salvação em que você e Madara acreditavam era uma mentira cuidadosamente elaborada desde o início. O quê? Os olhos de Obito se arregalaram, sua voz ficando estridente. Você está dizendo que Zetsu Negro reescreveu a tábua de pedra? Senshi assentiu com a cabeça, o rosto ficando sério. Exatamente. E Zetsu Negro também não é uma criação de Madara. Ele tem seus próprios objetivos. Mais precisamente, é filho de Kaguya Otsutsuki, uma peça em seu plano para recuperar sua liberdade. Quanto aos Uchiha, vocês são descendentes de Indra, filho de Agoromo, enquanto Kaguya é avó de Indra. Em outras palavras, Zetsu Negro explorou as obsessões dos Uchiha para que sua ancestral, Kaguya, pudesse ser ressuscitada. Cada palavra de Senshi era como um raio atingindo o cérebro de Obito. Ele ficou ali parado, atordoado, com a mente girando em meio ao caos. Silêncio. Seus punhos se fechavam e relaxavam repetidamente, os nós dos dedos estalando. Seu corpo tremia sob o manto. Por fim, ele soltou um longo e rouco suspiro. Entendo, então é assim mesmo. Ha, 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 ha. Ele soltou algumas risadas de autodepreciação, a voz carregada de amargura e arrependimento. Quando o riso se dissipou, um sorriso doce e gentil surgiu em sua mente Rin Nohara. Ela sempre o encorajara com sorrisos radiantes, servindo tanto como sua motivação quanto como gatilho para sua queda na escuridão. Rin, se a pessoa que você ama pode realmente ser trazida de volta, por que criar um mundo de ilusões? Obito ergueu a cabeça bruscamente, encarando Senshi com um olhar trêmulo. Senshi, Rin, ela pode ser revivida? Senshi assentiu calmamente. Claro. Se você quer Rin Nohara de volta, fique aqui no mundo real e espie seus crimes passados apoiando a Aliança Shinobi. Então, com base em seus méritos, eles lhe darão uma vaga para trazê-la de volta. Aquela resposta definitiva fez o peito de Obito parecer 1000 vezes mais leve. Ele quase desabou, lágrimas se acumulando em seu único olho, mas manteve a cabeça erguida para que não caíssem. Após uma pausa, ele fez uma profunda reverência a Senshi. Obrigado, Senshi. Obrigado por me contar tudo isso e me dar a chance de me redimir. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. A escolha é sua. Fico feliz que você tenha escolhido o caminho certo. Obito deu um sorriso irônico, balançando a cabeça. Caminho certo, hein? Eu costumava pensar que este mundo não tinha nada pelo que valesse a pena viver além da Rin. Já que o Tsukuyomi infinito não é mais uma opção, confiarei em você e neste tal plano ninja perfeito para o mundo. Com isso, a melancolia em seus olhos desapareceu, substituída por uma calma e determinação sem precedentes. Ele retirou a máscara, revelando um rosto marcado pelas cicatrizes do tempo. Aquele outrora temido homem mascarado, agora parecia apenas arrependido e sincero. Ele e Senshi se entreolharam por um instante. Um leve alívio surgiu nos lábios de Obito. Nos encontraremos novamente, Senshi. Então o espaço ao seu redor ondulou enquanto ele deslizava para dentro de um vórtice, desaparecendo completamente. Senshi olhou para o espaço vazio, soltando um suspiro silencioso. Mas, de que adianta ser um bajulador? Toda essa bajulação ridícula fez minha mãe esperar tantos anos. Uma voz sinistra surgiu debaixo do chão. Senshi se virou e viu as tábuas de madeira perto da cama ondularem em ondas escuras, das quais emergia uma figura sombria, Zetsu Negro. Após se levantar completamente, cruzou os braços, exibindo uma expressão indiferente. Obito saiu? Sim, Senshi assentiu. Você parece calmo. Zetsu Negro deu de ombros. Enquanto minha mãe estiver revivida, nenhum deles poderá fazer nada contra nós. Nem mesmo se continuarem trazendo Kaji lendários de volta à vida. Então ele deu um sorriso malicioso. Eu ouvi tudo nos bastidores. As 5 grandes vilas pagam 500 milhões de ryu por ressurreição, o que significa que a mamãe está prestes a ganhar uma fortuna. Senshi riu, espionando eles de baixo e contando dinheiro para sua mãe ao mesmo tempo, é? Com um encolher de ombros casual, Zetsu Negro respondeu, de qualquer forma, vim para continuar nossa colaboração. Gostaria de comprar bastante chakra para nutrir minha mãe. Senshi fez uma pausa e depois deu uma risadinha. Haha, irmão Zetsu, sempre o filho devotado, né? Zetsu Negro corou e pigarreou. Bem, mamãe acabou de recuperar a liberdade. Eu tenho que cuidar dela, não é? Senshi olhou para ele com curiosidade.
Mas onde você conseguiu o dinheiro? Zetsu Negro se endireitou com um sorriso presunçoso. Mamãe me deu uma mesada. Só as 5 grandes vilas têm 5 vagas cada. São 25 ninjas ressuscitados no total, mais 15 entre as vilas menores, totalizando 40. A 500 milhões cada um, são 20 bilhões de rio direto para o bolso da mamãe. E ela me deu 2 bilhões de mesada, que pretendo gastar em chakra ou outros suplementos para ajudá-la a se recuperar. Ele arregalou os olhos, esfregando a testa. Cara, isso é mais do que o orçamento anual de Konoha em troco. Zetsu Negro deu uma risadinha. E é para isso que serve ter uma mãe. Senshi revirou os olhos, divertido. Tudo bem, tudo bem. Remédios comuns não ajudariam alguém do nível da Kaguya de qualquer forma. Infusão direta de chakra é a melhor opção. Então, se você quer comprar chakra, basta fazer um pedido. Era exatamente o que eu estava esperando. Zetsu Negro sorriu de canto, prontamente dando uma missão. Lorde Senshi, eu lhe pagarei 2 bilhões de rio para fornecer à minha mãe 2 bilhões em chakra. Entendi, irmão Zetsu. Aceito oficialmente. E missão aceita. A cliente, Zetsu Negro. E objetivo, fornecer a Kaguya chakra no valor de 2 bilhões de rio. Pagamento, 2 bilhões de rio. A classificação, S. Recompensa, 2 milhões de pontos de emprego. Um campo aberto nos arredores de Amegakure. A chuva torrencial finalmente cessou, e o céu escuro se abriu o suficiente para revelar alguns vislumbres do pôr do sol. No centro da clareira, Kaguya Otsutsuki permanecia em silêncio, vestida com um manto branco imaculado, seus longos cabelos caindo sobre os ombros. Seu terceiro olho fechado, mas ainda emanando uma aura imponente. Ela regulava seu chakra com calma, aguardando a chegada dos diversos representantes ninja. De repente, o chão ondulou e 2 figuras emergiram uma após a outra, Zetsu Negro e Senshi. Tia Kaguya. Senshi chamou alegremente, caminhando até ela e colocando uma pilha de pergaminhos sobre uma pedra seca perto dela. Esses pergaminhos contêm o equivalente a 2 bilhões de rio de chakra. Irmão Zetsu me pediu para prepará-los para você como um tônico restaurador. Kaguya abriu os olhos, parecendo surpresa. 2 bilhões de rio de chakra? Ela olhou para Zetsu Negro. Ele esboçou um sorriso tímido. E mãe, pedi ajuda ao Lorde Senshi. Estou preocupado que ressuscitar tantas pessoas esteja te esgotando demais. Kaguya ponderou sobre isso, um raro sorriso gentil surgindo em seus lábios. Erguendo uma mão pálida, ela acariciou suavemente a cabeça de Zetsu Negro. Você? Ele praticamente irradiava felicidade por dentro. Obrigada, Zetsu Negro, ela sussurrou, colocando a palma da mão sobre a pilha de pergaminhos e fechando os olhos. Imediatamente uma enorme onda de chakra puro surgiu ao seu redor. Os selos de cada pergaminho se iluminaram, liberando fortes ondas de energia que fluíram para dentro dela através de sua mão. Uma auréola brilhante se formou ao redor de sua figura, seu Rin Sharingan fracamente visível sob o brilho, seus cabelos prateados ondulando apesar da ausência de vento. Finalmente, quando o último resquício de chakra foi absorvido, Kaguya exalou, abrindo os olhos novamente. Como vai, mãe? Perguntou Zetsu Negro, dando um passo à frente ansiosamente. Ela sentiu levemente, com uma expressão visivelmente mais relaxada. Sim, este chakra é excepcionalmente puro e vasto, o suficiente para suportar meu uso do Rin Tensei. Se eu precisar de mais, presumo que Senshi possa fornecer mais, certo? Seu olhar se voltou para Senshi, e havia um leve indício de aprovação. Ele assentiu rapidamente. Com certeza, tia Kaguya. Sempre que precisar de mais alguma coisa. Ao ver a grã-princesa dos Otsutsuki com um semblante tão satisfeito, ele lançou um olhar para o painel do sistema. E de fato, o valor de vínculo, ao lado do nome de Kaguya havia aumentado um pouco. Se eu continuar aprimorando a afinidade dela ao máximo, posso acumular mais pontos de emprego, pensou ele com um sorriso no rosto. Senshi, eu te devo uma, disse Kaguya suavemente. Ele acenou com a mão como quem diz, não é nada, tia. Nesse instante, vozes ecoaram à distância. Olhando ao redor, Senshi e Zetsu Negro viram uma multidão de ninjas de todas as vilas, Konoha, Sunagakure, Iwagakure, Kumogakure, Kirigakure, além da Terra do Ferro, Amegakure, Takigakure e muitas outras, convergindo para a clareira em grande número. Centenas de pessoas se alinharam em fileiras organizadas, deixando um amplo círculo no centro. Os líderes de suas vilas encabeçavam cada facção, Hiruzen Sarutobi, Tsunade e Jiraiya por Konoha, seguidos por Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Gai, Shikamaru, Hinata e muitos outros. Gaara e Temari lideraram Sunagakure, com o ancião Ebisu a reboque. Iwagakure tinha o próprio Onoki, acompanhado por Kurotsushi e Akatsushi. O quarto Raikage de Komogakure, caminhava com sua arrogância característica acompanhado por Killer Bee. Kirigakure apresentava Meiterum, flanqueada por Aoi Shoujuro. E Nagato liderava a equipe de Amegakure, com Konan, Kizami e os membros restantes da Akatsuki espalhados pelo grupo. Todos se reuniram sob a bandeira da aliança, uma visão épica. Kaguya-sama. Representantes de cada vila se aproximaram e se curvaram respeitosamente. Hiruzen Sarutobi falou em nome deles. Gostaríamos da ajuda de vocês para realizar esses ritos de ressurreição. Por favor, se forem tão gentis, restaurem as almas valentes que se sacrificaram defendendo o mundo ninja. Os 5 Kages e outras figuras importantes se curvaram. Estamos contando com vocês. A expressão de Kaguya permaneceu serena, tão calma quanto um lago sem vento. Ela sentiu. Vamos começar. Erguendo as mãos lentamente, ela abriu bem os olhos. Uma onda avassaladora de chakra emanou de seu corpo, reverberando pelo ambiente e espalhando o vento pelas roupas e cabelos das pessoas. Com o rosto solene, Kaguya formou selos e exclamou. Caminho exterior, Rin Tensei. Estrondo. Uma luz verde brilhante subiu aos céus, fazendo a terra tremer violentamente. Com um rugido ensurdecedor, uma figura gigantesca irrompeu do solo, elevando-se até as nuvens.
Com presas afiadas e uma aparência aterradora, era inconfundivelmente o lendário Rei do Inferno, que diziam obedecer apenas ao Rinnegan. Erguendo a cabeça, soltou um rugido poderoso que fez o ar tremer. Mantenham a calma, pessoal. Isto faz parte do Rin Tensei, disse Tsunade, acalmando a multidão agitada. De fato, no instante seguinte, aquela horrenda estátua do Rei do Inferno emitiu ruídos estranhos pela garganta e, em seguida, cuspiu uma série de massas verdes brilhantes. 1, 2, 3. Num instante, 41 orbes de luz verde dispararam, desenhando arcos de brilho no céu e descendo suavemente até o chão. Cada globo verde pousou e logo assumiu forma humana, braços, torsos e cabeças se solidificando gradualmente. Funcionou. Naruto comemorou cerrando o punho. Uma onda de euforia tomou conta dos espectadores ao perceberem que o impossível estava se desenrolando diante deles. Capítulo 212. À medida que o brilho se dissipava, os shinobi ressuscitados foram gradualmente aparecendo. Do lado de Konoha, conforme decidido previamente, 5 indivíduos apareceram. O primeiro Hokage, Hashirama Senju, estava de pé, orgulhoso e vestido com suas roupas rústicas e familiares. Ele tinha cabelos negros despenteados e olhos brilhantes e vivazes. Ao lado dele estava sua esposa, Mito Uzumaki, elegante e serena. Ela olhava ao redor com delicadeza, observando tudo ao seu redor. Ao lado de Mito estava uma figura imponente de cabelos brancos, Tobirama Senju, o segundo Hokage ainda com sua armadura de batalha, o rosto atento e vigilante. Em seguida, um jovem loiro sorriu calmamente para a multidão. Todos o reconheceram como o profundamente reverenciado quarto Hokage, Minato Namikaze. Ao lado dele, uma mulher ruiva de cabelos compridos esfregava os olhos atordoada. Era Kushina Uzumaki, a mãe de Naruto, ainda meio grogue por ter acabado de voltar. Além dos 5 de Konoha, as outras vilas tiveram nomes igualmente surpreendentes revividos. No caso de Wagakure, o primeiro e o segundo Tsuchikage, Ishikawa e Mu, reapareceram diante de um Onoki com os olhos marejados. Mu sem máscara, era exatamente como nas memórias de Onoki, deixando o idoso Tsuchikage em lágrimas. Enquanto isso, em Komogakure, 3 homens grandes, corpulentos e carecas estavam lado a lado. O primeiro, o segundo e o terceiro Raikage, todos ressuscitados ao mesmo tempo. Em Kirigakure, 2 figuras se consolidaram lentamente. Uma era um ancião alto, barbudo e magro, de pé com as mãos atrás das costas, o primeiro Mizukage Byakuren. A outra era um homem baixo, rechonchudo e careca com olhos de peixe morto, sorrindo maliciosamente. O segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki. Havia também o terceiro Mizukage ao lado deles, embora poucos o reconhecessem. Meiterum, a atual representante de Kirigakure, apenas permanecia ali, sem saber qual antecessor cumprimentar primeiro. Quanto a Yagura, o quarto Mizukage, ele não foi incluído neste grupo. Devido à turbulência que causou durante seu reinado, a Era da Névoa Sangrenta, os líderes de Kirigakure optaram por não trazê-lo de volta por enquanto. Os representantes de Kirigakure entenderam tacitamente, Lord Yagura, parece que o senhor terá que vencer a corrida da ressurreição, em outra ocasião. Além das figuras de nível Kage, algumas outras se destacaram na lista. O herói de Ami Yaiko, por exemplo, e a mãe de Karin, do clã Uzumaki. Eles também haviam sido trazidos de volta da Terra Pura por Kaguya. 41 shinobi falecidos foram ressuscitados, deixando o local momentaneamente em silêncio. Muitos ainda não haviam assimilado o que estava acontecendo. Os próprios ninjas ressuscitados permaneciam ali, atônitos, examinando o ambiente desconhecido. Para eles haviam passado da beira ou do momento da morte diretamente para o despertar naquele estranho campo de batalha, tornando difícil compreender o que estava acontecendo. Mãe, de repente a voz embargada de uma jovem quebrou o silêncio. Karin abria caminho pela multidão, tremendo enquanto se aproximava de uma mulher ruiva, sua mãe, Mireiko, que acabará de retornar. Mireiko vestia um uniforme Jounin de Kusagakure esfarrapado, exatamente a roupa que usava no momento de sua morte. Ela ainda parecia assustada e perturbada, cercada por tantos ninjas poderosos e desconhecidos. Ao ouvir um chamado familiar, olhou para baixo e viu uma garota ruiva de óculos se jogando em seus braços, soluçando incontrolavelmente. Mãe, é você, não é? Estou sonhando. O corpo inteiro de Mireiko tremia. Com as mãos trêmulas, ela tocou delicadamente a bochecha de Karin. Karin? Minha filha, você cresceu tanto. Mãe e filha trocaram olhares, confirmando que realmente tinham uma a outra novamente, e ambas se emocionaram profundamente. Karin se agarrou à mãe com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Mireiko acariciava a cabeça da filha, contendo soluços. Como se temesse que soltá-la significasse perdê-la mais uma vez. Meu filho, você passou por tanta coisa, mas agora estou aqui. Nunca mais vou te deixar. As lágrimas dos dois carregavam tristeza e alegria pelo reencontro, e o choro deles emocionou muitos dos presentes. Enquanto isso, do outro lado, um jovem de cabelos alaranjados chamado Yaiko também começava a recobrar a consciência. Nagato. Conan, vocês duas estão bem? Onde estamos? Ele olhou ao redor para a enorme reunião de ninjas, completamente perplexo. Ele então avistou seus melhores amigos, Nagato e Conan. Lágrimas escorreram pelo rosto de Nagato e Yaiko. Graças a Deus, graças a Deus. Conan também estava com a mão na boca, chorando silenciosamente. Yaiko as encarou por alguns segundos, então pareceu entender. Ele abriu seu característico sorriso radiante e as puxou para um grande abraço. Parece que o destino não nos deixaria separados, hein? Nagato, Conan, estamos juntas de novo. Ele deu uma risadinha e apontou para o rosto de Nagato. Mas o que há com seus olhos? Nagato forçou um sorriso enigmático. Yaiko, esqueça os detalhes. De agora em diante, você pode ser apenas meus olhos. A cena do reencontro deixou o nariz de muita gente ardendo. Shizune enxugou os olhos discretamente, murmurando: que maravilha! Sakura chorava abertamente, dizendo com a voz embargada: é como um sonho. Alguns, porém, reagiram de forma bastante diferente.
Ha. Tobirama. Mito. O que estou fazendo aqui? Em meio à multidão, uma risada estrondosa e familiar ecoou. A do primeiro Hokage, Hashirama Senju, em seu tom alto e despreocupado. Ele coçou a cabeça, os olhos cheios de curiosidade enquanto examinava os arredores. Ei, Tobirama, eu não estava vivendo muito bem na Terra Pura? Você usou algum jutsu para me trazer de volta? Tobirama estava ocupado examinando o próprio corpo, confirmando que não estava sob o efeito do Edo Tensei. Em guarda, ele observou os arredores. Irmão, suspeito que algum jutsu nos tenha invocado da Terra Pura. O jutsu? Quem é poderoso o suficiente para nos invocar juntos? Hashirama perguntou em voz alta, intrigado. Tobirama não respondeu imediatamente, seu olhar penetrante percorrendo a multidão. De repente pousou em um ancião de cabelos grisalhos que o encarava com olhos igualmente complexos. É você, macaco? O homem em questão, curvado pela idade e vestindo as vestes de Hokage, tinha um rosto enrugado, mas olhos reconhecíveis, iguais aos do garoto brilhante que Tobirama se lembrava. Hiruzen Sarutobi piscou para afastar as lágrimas e deu um passo à frente. Sensei, é você mesmo? Sua voz vacilou, e ele parecia prestes a chorar. Lorde Tobirama. Primeiro Hokage, vocês dois voltaram. Ao lado dele, Tsunade não conseguiu mais se conter. Com um soluço, ela correu para frente e caiu de joelhos diante do primeiro Hokage e de Lady Mito. Vovó. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto, suas mãos agarrando a manga de Hashirama, aterrorizada em soltá-la. Meu Deus, aquela é a pequena Tsuna? Mito Uzumaki inclinou-se, observando a mulher adulta, com um brilho de alegria nos olhos. Você é minha Tsunade? Sou eu, vovó. Tsunade soluçou, apertando as mãos de Mito. Senti tanta falta de vocês duas. A normalmente forte e espirituosa princesa de Konoha chorava como uma criança. Calma, minha filha, não chore. Mito a acalmou suavemente, embora lágrimas brilhassem em seus próprios olhos. Ela enxugou as lágrimas de Tsunade, tentando consolá-la. Ah. Hashirama soltou uma gargalhada sonora ao ver sua neta chorando nos braços de Mito. Minha pequena Tsuna continua tão apegada como sempre, hein? As lágrimas de Tsunade se transformaram em meio riso, meio soluço, enquanto ela se atirava em Hashirama. Vovô, ele deu uma risadinha enquanto bagunçava o cabelo dela. Nossa, você cresceu mesmo. E bem, ficou bem mais alta, haha. Anos se passaram, sua neta agora era uma mulher adulta. Primeiro senhor. Segundo senhor. Jiraiya enxugava as lágrimas ao lado, tomado pela emoção. Primeiro Hokage. Hashirama-sama. Gritos de entusiasmo ecoaram. Muitos ninjas de Konoha presentes finalmente reconheceram os lendários fundadores, chamando-os à distância, incertos se deveriam se aproximar e interromper o reencontro familiar. Ao ouvir toda a algazarra, Hashirama sorriu amplamente, acenando. E aí? Hahaha, não pensei que abriria os olhos e veria tanta gente, e de aldeias diferentes ainda por cima? Lançando um olhar sobre a cúpula das 5 grandes nações, ele riu. Então, isto é alguma grande reunião dos 5 Kages ou algo assim? Parece bem animado. As pessoas trocaram olhares, compartilhando um sorriso irônico. O primeiro Hokage era de fato tão alegre e direto quanto diziam as histórias. Em outro lugar, Minato Namikaze finalmente saía do seu torpor. Depois daqueles primeiros momentos de confusão, seu cérebro havia ficado em branco. Mas ao ouvir a voz de Naruto na multidão, ele se virou e cruzou o olhar com a mulher por quem ansiara o tempo todo. Kukushina, ele gaguejou a voz trêmula de excitação. Ele jamais imaginara que ao retornar a este mundo, não apenas ele seria revivido, mas sua esposa Kushina também. Isso é maravilhoso, tão maravilhoso. O orgulhoso quarto Hokage, outrora uma lenda dos campos de batalha, estava eufórico como uma criança, balbuciando enquanto corria em direção a ela. Kushina, você também voltou. Isso é incrível. Kushina, com o braço em volta de Naruto, olhou por cima do ombro, meio chorosa, meio risonha. Minato, seu bobão, só agora percebeu que eu estou aqui? Ele tossiu, coçando a cabeça sem jeito. Haha. Eu ainda estava muito atordoado com tudo o que estava acontecendo ao nosso redor. Ele se apressou, vendo sua esposa com os olhos vermelhos e um sorriso entre lágrimas, e seu filho Naruto, também olhando para ele através dos olhos marejados. O próprio nariz de Minato começou a arder. Ele os abraçou forte. Me desculpem mesmo. Naruto, Kushina, eu deixei vocês sofrerem. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Naruto quase fez uma bolha de ranho, abraçando seus pais de volta, soluçando. Papai, mamãe, agora finalmente podemos morar juntos para sempre. Chega de ficarmos separados. Ele praticamente gritou aquela última frase, despejando todos aqueles anos de solidão e saudade naquelas lágrimas. Soluçou, abraçando o pai e a mãe como se quisesse provar que nada daquilo era apenas um sonho. Naruto, meu doce filho. Kushina chorava tanto que não conseguia falar, apenas assentindo enquanto acariciava seus cabelos e dava tapinhas em suas costas trêmulas. Ela queria lhe dar todo o amor materno que lhe faltara durante 17 anos, determinada a nunca mais o abandonar. Minato também chorou, embora não tenha lamentado tão alto quanto sua esposa ou filho. Mas seus olhos azuis brilhantes reluziram enquanto ele os puxava para mais perto, com a voz gentil, porém firme. Naruto, eu prometo a você, ninguém jamais nos separará novamente. Aconteça o que acontecer, sua mãe e eu estaremos aqui para compensar todos esses anos perdidos. Prometa-me. Naruto assentiu com força, fungando. Não ouse voltar atrás na sua palavra, pai. Isso vale para você também, mãe. Nunca mais me deixe. Ele forçou um sorriso trêmulo, ainda meio chorando. Ao redor deles, muitos espectadores se emocionaram com a cena. Hinata levou as mãos ao coração, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto sorria. Naruto-kun, estou tão feliz. Emocionada, ela cambaleou, quase desmaiando, mas sua irmã Anabi a amparou. Calma, maninha, você está muito emocionada. Mesmo assim, é tão tocante ver a família do Naruto Nissan reunida novamente.
Após um bom tempo, Minato, Kushina e Naruto conseguiram se acalmar um pouco. Notaram muitos rostos familiares sorrindo para eles. Kakashi Atake, de cabelos prateados, olhava para seu sensei e a esposa dele, com alívio no rosto. Might Guy estava de pé ao lado, enxugando as lágrimas e murmurando: "Este é o poder da juventude." Minato sentiu-se profundamente grato. Ele percebeu que aquele reencontro precioso só fora possível graças a inúmeros esforços, então soltou sua família do abraço e deu um passo à frente. "Pessoal, podem nos contar exatamente o que aconteceu? Como estamos vivos? E o que aconteceu com o mundo ninja agora?" Ele tinha uma enxurrada de perguntas e perguntas que todos os shinobi recém-ressuscitados compartilhavam. Senshi fez uma pausa, então deu um pequeno aceno de cabeça para Naruto, dizendo sem dizer uma palavra: "Você explica." Naruto entendeu. Endireitou-se, enxugando as últimas lágrimas das bochechas, e encarou seus pais e todo o grupo de ninjas recém-revividos. Papai, mamãe e todos os outros. Naruto começou pigarreando. "Tenho certeza de que todos estão confusos, então serei breve. A guerra acabou. Graças aos esforços de todos, e à liderança de Senshi Sensei, o mundo ninja mudou. A antiga era em que as vilas desconfiavam umas das outras e lutavam entre si acabou. Entramos na era da Aliança Shinobi." Ele falou com paixão, os olhos brilhando. "Sob a aliança, as aldeias não se veem mais como inimigas. Estamos unidos, construindo um futuro pacífico." Ao ouvir isso, os shinobi revividos pareceram surpresos e encantados. Hashirama murmurou animado: "Uma aliança shinobi. Todos, unidos? Isso é ainda melhor do que a paz que eu imaginei." Ele agarrou o braço de Tobirama, sacudindo-o. "Irmão, você vê isso? Nossos descendentes em Konoha são incríveis. Eles realmente conseguiram fazer com que todas as nações deixassem o ódio de lado e unissem forças." Tobirama também estava visivelmente maravilhado, examinando as diversas faixas de cabeça de diferentes aldeias. "Inacreditável. Quem diria que eu, Tobirama Senju, viveria para ver as 5 grandes nações unidas?" Minato e Kushina ouviram atentamente. Naruto fez uma pausa para que todos assimilassem a informação e então continuou. "Mais importante ainda, a aliança tem um objetivo final, algo chamado Plano do Mundo Ninja Perfeito." Ele falou com orgulho e saudade. "Nesse mundo perfeito, todos os que morreram em guerras poderão ser ressuscitados, ninguém precisará sofrer pela perda de seus entes queridos. Poderemos todos nos reunir de verdade e viver juntos novamente." O silêncio reinava, dava para ouvir um alfinete cair. Os ninjas recém-ressuscitados não podiam acreditar no que ouviam. Reviver todos? Seria possível? Contudo, os eventos diante deles provaram que não era mera fantasia. A constatação fez com que o coração de inúmeras pessoas palpitasse de esperança, alguns quase se emocionando até as lágrimas novamente. Minato murmurou: "O mundo ninja perfeito, ressuscitar todos. Isso é realmente possível?" Naruto assentiu firmemente. "É isso mesmo. Hoje é apenas o primeiro passo. Mais pessoas voltarão com o tempo." Ele lançou um olhar para Sasuke. "Vamos garantir que ninguém fique com arrependimento ou seja separado à força novamente." Aquelas palavras emocionaram a todos profundamente, provocando aplausos estrondosos. Minato irradiava orgulho ao ver a confiança com que Naruto falava. Ele puxou Kushina para mais perto, sussurrando: "Nosso garoto, ele cresceu." Entretanto, no momento em que Naruto mencionou Senshi, o próprio homem sentiu a tela do seu sistema brilhar com boas notícias. "Jin, você atendeu aos requisitos para sorteio avançado. A atualização do sistema será iniciada. Atualizando o sistema. Atualização do sistema concluída. Novo recurso desbloqueado. Sorteio avançado. Sorteio avançado. Cada sorteio custa 10.000 pontos de emprego, oferecendo prêmios como joias do infinito, Karma, Rinnegan e Kekkei Genkai avançados. Novo recurso desbloqueado. Portal interdimensional. E portal interdimensional. Cada utilização custa 10 milhões de pontos de emprego, permitindo viagens para outros mundos para missões." Fim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.